Porque assim, se a gente ficar muito tempo num assunto, a gente pega 15 minutos. A Não, eu gente só sai daqui converso isso. meio-dia. Não, eu. Eu sou de E falar tem tempo, bastante. 40 minutos ainda, né? 40 minutos. Tem. Todos os outros. Pode ir? Senão vai fazer cortes depois. Senão para fazer corte depois do Jader, né? Complicado. Complicado. Vamos lá, então? Mais um episódio do Cultura Pode Mais. E hoje nós temos um convidado ilustre aqui para falar sobre cultura, política, sobre educação, sobre saúde, sustentabilidade, sobre tudo que a gente sabe sobre a nossa cidade. E esse convidado é o Guerino Zanon, que é uma... Na verdade, eu já começo agradecendo você por ter aceitado essa proposta de vir para o Cultura Pode Mais, porque o primeiro momento que eu te falei, vamos gravar um podcast, você não se negou. Então, eu já começo esse podcast, esse episódio, agradecendo a sua presença aqui, porque, em hipótese alguma, você se negou a vir aqui e falar um pouco sobre as suas gestões. E falar também sobre um pouco da história dele. São 5 mandatos, 5 ciclos no município de Linhares como prefeito. E só de pensar que também você foi um dos deputados mais votados do estado do Espírito Santo, isso me traz uma alegria. Foram quantos votos, Guerino Zanon? Pode. Ô, Nájila, primeiro o prazer é meu, tá? Estar conversando um pouquinho com uma pessoa jovem, mas que vive a cidade assim no seu dia a dia, Sim. Em todas as suas dimensões, né? E trabalhando muito a cultura, né? Isso aí. Então, assim, eu tenho certeza que eu vou aprender muito com você, mesmo Claro. você sendo a entrevistadora, né? A entrevistadora. Mas foram 65 mil votos, 65.405 votos. Eu queria ouvir isso de você, É. porque para a gente entender que 65 mil votos e 700, né? 405. 405 é muita gente que acredita no seu trabalho. Em Então, 2006 isso, né? Já se vão 18 anos, não é isso? mas são 5 mandatos para prefeito. É. Então, a gente começa a entender que a gestão estratégica funcionou, que a estratégia do trabalho e tudo que você fez impactou a comunidade. Mas aí eu tenho que lembrar de algumas coisas que você vai dizer para mim, que eu acho que são especiais para você também. Você é ribanense. Ribanense, claro. E assim, é aquele ribanense que não se ausentou da terra natal. É isso. Quando eu fui para Vitória estudar, eu tirava minhas férias de julho, já estudava e trabalhava, mas mesmo assim, 15 dias era lá em Bananal, mesmo seus pais lá. Nunca abandonou. Não, pegava minha varinha de pescar e ia pescar piaba e cará lá no rio Bananal e no rio Iritimirim. Iritimirim. É. Já ouvi falar. Os dois se cruzam, aí enche e alaga Bananal. Aí os peixes começam a pular. Mas lá mesmo nas secas sempre teve peixe. Então, assim, nunca abandonei Bananal, né? E até hoje, a cada 15 dias eu estou lá. Eu tenho que ir para São Rafael ou para qualquer região lá. A estrada da volta é para o Panorama ou Iritimirim. Sim. Tá? Iritimirim. E o que te fez vir para Rio Passando por Bananal na Bananal. época? O que me fez sair? De vir para cá, para Linhares. Não, eu não vim para cá logo. Sim. Né? Com 12 anos, pintou uma chance de eu ir para o internato, no Colégio Agrícola de Itapina. Concluí o ensino ginasial ainda. Eu estava na 5ª série e aí, assim, tem uma chance de ir para Itapina. Entrei no ônibus da aviação Pret na época. Pret. Já usei bastante para dar aula no interior. Então, eu e 10 colegas. Né? Desses 10, 3 ficaram lá até o final. Quantos anos você tinha? Eu tinha 12. 12 anos para assim, ir para a escola agrícola já. Agrícola, ficar internato, era um internato, você só ia para casa uma vez no ano, passava 30 dias em casa. Eu tenho 2 primos lá de São Valentim. São Valentim é lá próximo, né? Claro, São Bento, São Valentim. São Valentim. Vou lá de vez em quando. Então, fizeram escola agrícola, né? Então eu conheço essa rotina de largar Itapina, a casa, de ir para dentro da escola agrícola e ficar um ano. Aí tem algumas visitas que fazem. Então você começou essa imigração dessa forma. Dessa forma. Aí terminei lá o ensino ginasial, aí não deu para continuar na escola agrícola. Foi uma pena, que eu gostava. Né? Aí pintou assim, papai estava ali no Chapadão,
ele trabalhava numa carvoeira, fiquei lá uns dias com ele, aí um tio meu passa por lá, quem trabalha na padaria? Top. Trabalhar na Né? padaria. Aí vim para Linhares, eu tinha 15 anos, fiquei 3 em Itapina, fui para a padaria e ele me deu um quartinho no hotel que era em cima. Ali perto dos Correios, ali, na pracinha Nestor Gomes, pracinha do relógio, né? E ali fiquei no balcão da padaria 3 anos e tomando conta da portaria nos finais de semana. E Aprendeu a fazer pão? aprendi a cortar o pão para ir para o forno, porque tem o horário certinho. Sim. Né? Mas meus colegas padeiros já tentaram me ensinar, Wilson, Matheus, Era mais um Betinho, atendimento ao público, então. e Pelé Justo 4. Não, eu trabalhava no balcão. No balcão. Eu isso era aí. o que enrolava pão. O que enrolava o E pão. aprendi a enrolar Que com a era no maestria. papel, né? Era no papel, enrolava, botava aquela montanha de pão, ia lá, enrolava, entregava. Nossa, eu era Chegou em perfeito. Linhares, estava trabalhando em Linhares, e aí começou a trabalhar como atendente. E depois? Como que começou? Nesse período, eu queria estudar. Né? Isso. Nós somos em 9. Papai, bem dele era a vontade, papai e mamãe. O maior bem deles era assim, os filhos saírem para estudar. Não importa para onde vão, se viram. Né? Dava essa liberdade. Todos fizeram isso. Fiz estadual. Sim. Estadual, 3 anos. Emílio Macedo Gomes, Banda, Olímpio Bezerra. Eu também fiz estadual. Nossa Senhora, eu era do time de vôlei, o capitão do time de vôlei. Você gostava de fazer as atividades extracurriculares, né? Já, mas assim, o nosso tempo era o quê? 4 da manhã, acordava, ia lá para a Pracinha dos Bichos, que era chamada Praça 22 de Agosto. Tinha uma quadra lá descoberta, que tem até hoje, aquela quadra lá. Né? A gente treinava ali de 4h30 às 6 horas. Isso no contraturno escolar? Não, isso de madrugada mesmo. Nós éramos assim, apaixonados. Gente, apaixonado. E como que o esporte continua impactando as crianças desde então? Naquela época já impactava eu tenho uma história jovens, muito forte com isso, porque aí concluo aqui o 2º grau, né, e vou para Vitória. Meus irmãos me ajudando, vou para Vitória. Aí passo no vestibular de Física, o primeiro vestibular de Física da Universidade Federal, em 1976, no meio do ano, julho, que a gente chama turma de meio de ano. Sim. Foi o primeiro vestibular de Física. Passo com 60 colegas e daí 6 anos eu e mais um amigo nos formamos. Dos 60, só 2 se formam. Dos 60, só 2? Só 2 se formam. Meu Deus. Mas já no 2º ano, em 77, eu já era funcionário do Colégio Salesiano, dando aula de Física, e do Colégio Estadual do Forte São João, que é o colégio mais tradicional do Estado. Garino, eu tenho uma dúvida, assim. Por que a Física até então? Porque você veio de uma escola de agrícola, né? E aí foi para o atendimento ao público. E da onde saiu a Física, assim, para ir para a Universidade Federal? Olha, a turma, assim, desde lá de Bananal, sempre o Guarino tinha que estar na frente. Era nos coroinhas, o Guarino tinha que ser o chefe dos coroinhas. Vou para Itapira, o Guarino que comandava o dormitório com 300 colegas. Né? Porque eu era brigão, mas também sabia entender as diferenças. Graças a Deus. Eu imagino. Minha vida sempre foi assim. Nasce com isso, né? Não tem jeito. Veio para Linhares o capitão do time de vôlei. Uhum. Né? E as pessoas me chamavam para ajudar comigo. Sim. Né? E ele sempre falava assim, você vai ser professor. Por causa daquela mobilização social que você fazia, mobilização que era nato. E o jeito de lidar com as coisas, com eles, na hora que estava ensinando. E eu era muito bom em matemática. Lá no Colégio Agrícola, tá explicado. no Colégio Agrícola, se olhar no histórico lá do colégio, ali em Itapina, eles vão encontrar 2 garotos lá que até 73, não sei se tem 71, que eu vim meados de 71 para Linhares, 2 garotos que passaram com média 100 em matemática, que é Geraldo Frisso, meu colega de Bananal, e eu. Geraldo Frisso. Né? Geraldo Pagodo Frisso. Esses 2 colegas. Então, eu sempre fui muito bom em matemática. E quando teve o vestibular de Física, o primeiro da UFES, assim, é nesse que eu vou. Então não teve aquela coisa, eu vou ser físico. Não, meus irmãos, assim,
para eles foi uma decepção quando eu cheguei em Linhares, assim, passei em física. Ou Assim, passei no vestibular. teve um irmão meu que eu lembro que eu peguei o ônibus em Vitória, saltei na rodoviária, aí peguei o ônibus da Joana d'Arc e parei ali em frente o depósito do Casagrande, ali na BR, perto da Fiat. Do outro lado tinha um barzinho do Baianinho. Né? E quando eu passei, porque nós morávamos no BNH, Sim. quando eu passei, eu vi lá com os colegas dele. Aí voltei. Aí cheguei lá, sentei na beira dele, meio assim. Como quem não queria nada? Eu assim, ó, passei no vestibular. Ele falou assim, para quê? Física. E o que você vai ser? Professor. Né? Jesus. Ele virou de lado, para o outro lado. Porque eles me mandaram para Vitória para ser engenheiro. E você passou em física. Eu em física. Quando eu falei que era para ser... engenharia agrônoma ou... Não. Engenharia não tinha. Engenharia. Meu sonho era fazer engenharia elétrica. Quando eles me mandaram, assim, eu queria ser engenheiro elétrico. Sim. Né? Que é a física aplicada. A física, na realidade, é a matemática aplicada. Né? Aplicada. Então, assim, fiz opção pela física e pelo magistério. Então, aí entrei no Salesiano Estadual, Suzete Guendê, e vai embora, escola lá em Vitória. Então não teve uma trilha assim, para o Guerino seguir. Ele foi seguindo uma trilha própria, foi construindo, né, a sua vida, a sua história, mas não tinha uma trilha construída. Ele foi se construindo com o tempo. Tinha objetivos, né? Que era estudar. Estudar. Eu ouvia muito falando assim, tinha muita, na época, os plásticos assim, hei de vencer mesmo sendo professor, você lembra disso? Até hoje eu acho que usam isso, né? Eu achava aquilo uma babaquice. Ó, eu vou te mostrar uma foto, tá? Para a gente mudar um pouco de Mas assunto. assim, deixa eu só, porque eles vão pensar, porque o plástico não tem valor. Tá, pode falar. Hei de vencer mesmo sendo professor. Claro, se você conseguiu ser professor, você já venceu. Né? Não é vencer não, só você inteiros. De passar no vestibular, numa federal, hoje em dia, porque minha irmã passou numa federal agora para medicina, está fazendo medicina. Então, só de você imaginar que você passou numa federal, para os seus amigos é uma referência muito grande. Você começa a virar referência. Sim, e assim, do grupo de 60 você sair em 2, pô, aquilo até hoje, quando eu conto as pessoas, 2, porque era sofrido mesmo. A gente fazia... 2 pessoas, nós fazíamos 60. várias matérias com professores que não falavam português, com indianos. Tinha 3 professores indianos, Eva e Garg, um casal e outro. A gente não entendia nada. E fazia como? Ficava olhando para os lábios deles para ver se você conseguia tirar a palavra. E como era de família humilde, eu não tive a oportunidade de fazer inglês, nada. Sim. Então, eu ia para a biblioteca da UFES, pegava os livros lá e ficava o espanhol, o inglês e o português. Eu ia comparando as palavras para estudar. Você fazia tradução? Fazia tradução ali, né? Meu Deus. Então, assim... Era uma universidade federal, né? As referências são europeias também na época, né? Então... Quase todos os livros da época, a época de física, eram em inglês ou espanhol. São traduzidos, né? Então... Traduzidos. Mas, assim, terminei lá e pintou uma chance, entrar na escola técnica. Aí, quando eu falo assim, foi um negócio planejado? Não, eu tinha objetivos. Né? Um pouco antes de eu pintar a chance da escola técnica, o coordenador do Salesiano falou assim, nós montamos um cursinho em Linhares, você quer ir tomar conta? Né? Só que aí o diretor da escola técnica me chamou para ser professor federal, e era o sonho de todo professor. Isso no mesmo ano? Várias opções de trabalho. Assim, aí eu falei assim, não, vou ficar aqui quieto, né? Peguei a carteira, botei no bolso e fui lá. Cheguei lá, o Reinaldo, ele demorou a me atender, porque ele estava com atendimento lá, alguma coisa importante. Aí passou uma hora e eu falei com a moça que estava na frente, agradece ele, eu volto aqui, tá outra hora. E nunca mais voltei. Você não voltou. É porque não era o momento. Não era o momento e era uma decisão. Eu não queria ser funcionário público, assim, ficar ali. Não, eu queria ir para a iniciativa privada. Sim. Aí eu fiz opção pelo Salesiano voltar para o Linhares. E no Salesiano você tinha um cargo de gestão.
Eu era professor, mas eles estavam me dando o cursinho que eles tinham aqui para eu administrar, tá? Desde que eu mantinha o convênio com eles com material didático. Salesianos é uma rede muito Era grande, uma né? rede e assim, a escola Imensa. mais querida do estado. Bom, voltei e montei um cursinho salesiano. Sai, aí eu monto meu cursinho, o curso Delta. Nome Você Delta, montou o seu próprio curso aqui. curso Delta, com 11 alunos. E comecei minha vida. A importância de trabalhar com educação também, né? Em 79 eu já tinha tido uma experiência. Eu e um amigo chamado Cristiano Pestana, que está aí até hoje, da Sim. Nortec, né? Nós saímos de lá sábados e domingos, sábados, e vimos para cá, aos sábados, e vimos para cá dar aula para 17 alunos de física e matemática. Ele dava toda a matemática ou toda a física. Curso técnico. Nada. Alugamos uma sala e nós tínhamos 20 anos. Eram empreendedores. Então, nós tínhamos 20 anos. Quando a gente fala em empreendedorismo da garotada, Sim. tá cedo para começar? Tá nada. Tá não, tem que começar agora. Lá em Itapina, a gente pagava a estado da gente lá, não tinha pagamento de estado, que era federal, mas a lavanderia você tinha que pagar. Sim. E como é que você pagava? O pai mandando dinheiro? Não, você tinha que produzir na terra. Tá? E durante os 3 anos que eu passei lá, eu produzia em 1 hectare de terra mandioca para entregar à escola para pagar minha lavanderia. Então não tem esse negócio de morrer se trabalha cedo, não. Tem que acordar cedo. Tem que acordar cedo, fazer o dia ficar grande. Né? Na verdade, investir no empreendedorismo hoje para a juventude, o que eu penso? Que a juventude ela precisa de uma oportunidade inicial. E o mercado de trabalho está aberto para isso. Tem milhares de oportunidades aí. Nós estamos num momento de inovação. E essa inovação traz o fomento já para esses jovens, né, de 15 a 29 anos. É por isso que esse recorte é tão importante, porque você começa a doutriná-los para empreender, para ter um negócio próprio a partir dos 15 anos. Ele está saindo do ensino fundamental, ali, do final do ensino fundamental 2, já pensando no que ele vai fazer da vida dele. Né? Porque geralmente os pensamentos eram fazer direito, fazer medicina ou engenharia. Hoje o mundo está vasto, o mundo está inovador, você pode escolher empreender em qualquer área, né, de produtos. O emprego ele não acaba em um determinado setor, ele muda de lugar, só muda de lugar. E quando você fala assim, acordar cedo e aproveitar o tempo, aí a gente já está entrando na questão do mercado de trabalho, preparação dos jovens, né, que eu sei que é uma das coisas que você gostaria de debater aqui. Uhum. A gente aproveitava o tempo. Uhum. Eu não deixei de brincar, eu não deixei de namorar, eu não deixei de ficar até 11h30, meia-noite ali, embaixo do relógio, da pracinha do relógio ali, tocando violão com meus colegas, na minha adolescência. Fazia isso, Guerino? Era nosso prazer, assim, sair do estadual e ali, naquele... Porque hoje não é mais como... Não é mais como antes. A gente sentava ali e ficava ali até 11h30. É porque você sabe que os jovens adoram ficar ali na 22 de agosto, né? Tocando violão, matando aula para namorar. Tinha o Jardim de Infância Santa Terezinha, que tinha uma escadaria do lado da Igreja Católica, que a gente ia para lá tocar violão. Tá? E nada de droga. Quem dava os seus cheirinhos ou coisa, fazia lá e não influenciava o outro. Sim, tá? Cada um tem sua responsabilidade. Eu convivi com colegas que a vida toda usaram algum tipo de droga. Entorpecente. Tá? Mas nunca chegaram para mim, você quer? Porque me respeitava. Claro. Tá? O não está ali, você pode responder sim ou não. Eu não preciso nem falar não. Eles sabem, assim, quem é Guerino, quem é Nájila, quem é outro. Né? Então, assim... Mas uma cervejinha? Não era de beber. Naquela época, não? Não, eu fui de fumar, porque eu aprendi a fumar lá no internato. Mas era aquele picão. O cigarro de palha. Cigarro de palha. Mas assim, o jovem não mata começar uma atividade cedo, como você falou, com 15 anos. Ninguém está falando para deixar de brincar, deixar de namorar. Porque o tempo ficou muito curto hoje. Porque, querendo ou não, isso daqui toma mais de meio-dia da juventude hoje. Sim. Você sabia que no Instagram ele calcula quanto tempo que você passa olhando o Instagram? Olhando o Instagram. Essa semana eu fui olhar quanto tempo que eu fiquei no Instagram, aí eu me assustei. Eu falei, meu Deus do céu, vamos corrigir isso. Exatamente. Né? É isso que o jovem tem que entender. Ele tem que usar melhor o tempo que Deus lhe deu. Até porque isso aqui pode ser um instrumento também, a tecnologia, a inovação, os celulares, a internet, todo mundo conectado, pode ser um instrumento para ajudar a crescer. Por exemplo, tem pessoas que coordenam lojas dentro de um iPad, dentro de um tablet, de um celular. Que Mas vendem é o trabalho produtos. dela.
Os jovens de É, 20, 24 anos já vendendo produtos usando o celular para uma fábrica ok. de vendas, por Está exemplo, usando né? no trabalho dele. É isso E aí, não deixando de aproveitar isso um aí. tempo para ficar ali olhando A vida do a outro vida. passar. Exatamente. Porque senão você perde muito tempo ali vendo. Porque, na verdade, isso aqui, às vezes, mostra uma coisa que às vezes não é. Por exemplo, se eu ficar postando só fotos mostrando coisas bonitas, mas a parte ruim eu não posto, né? Não. Eu quero o Instagram todo bonitinho, na praia. Mas na hora de pagar aquele boleto que está atrasado, na hora daquele problema familiar que está acontecendo, ninguém posta. E todo mundo fica acreditando nessa onda. Mas por que não utilizar, né, esses equipamentos em prol do desenvolvimento mesmo pessoal, para gerar renda, para gerar uma renda extra, para empreender? Cara, isso aqui é uma É uma ferramenta. ferramenta, exatamente. Cara, quantos Instagrams de trabalho eu não tenho aqui que me devolve isso, assim, em fomento para o meu dia a dia. Então, assim, a gente tem aqui Instagram do Instituto, a gente tem o Instagram Não de uma pode ser agência de viagem, instrumento para bisbilhotar a vida de a vida do terceiros. outro. É, Aí, quando eu começo, que eu vejo que a gente está fazendo isso, eu falo assim, oh, vou me policiar. Eu me policio, eu me corrijo. Que a gente não dependa, por exemplo, de outra pessoa chamar a atenção, né? A gente tem que tomar um posicionamento perante a tecnologia, a inovação, de que isso aqui é bom para a gente crescer, né? Que isso é bom para a gente criar conexões, que eu acho muito importante. de vez em quando eu dou algumas risadas, né, porque a pessoa faz uma pergunta lá, aí você não viu, aí interrogação, interrogação. Aí quando você vai ver, tem 200 interrogações lá. Aí eu ligo e dou esporro. Eu Eu assim, você acha que eu fico agarrado Nisso o dia inteiro, no dia não tem inteiro? como, não Eu tem não, eu gosto como. de conversar olhando para as pessoas, vai. Mas você acha que as coisas mudaram da época que você estava empreendendo para hoje? Não, não, não. Claro que mudou um instrumento desse, que foi uma das grandes invenções da humanidade, mudou o comportamento das pessoas. A gente tem que entender isso. E aí a gente tem que Né? Nós inovar, temos que, né? exatamente, nós temos que sair fora dessa armadilha que está montada aí. Verdade, Né? verdade. Usar porque temos necessidade, depois esqueça ele. Né? Então, assim, mas, ó, oportunidades estão aí colocadas. Eu Uhum. falo a todo momento. Eu vou falar lá na escola Antonieta Banhos Fernandes, dia Sim, 4 lá no para os Interlagos. alunos, Sim. sobre profissões. Né? Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Né? Pô, pega exemplos. Tá? Quer um exemplo? Não era nenhum. Tá? Mas tinha um objetivo. Padeiro, porteiro de hotel, professor, Professor, mas também empreendedor. professor, empreendedor. Comecei com 11 alunos e deixei o sistema educacional com 6.500 alunos quando saí dele. Ah, vamos falar sobre educação, que eu acho Né? importante na sua gestão. Eu percebi alguns movimentos que aconteceram durante as suas gestões na educação, assim, positivos mesmo, porque eu acho que a gente tem que falar das coisas positivas que aconteceram na educação. E eu penso também que quando aconteceu o Covid, e a gente teve aquele impacto muito grande na educação, aqui em Linhares, eu acho que no mundo inteiro. E aí as coisas têm que mudar para a gente poder alcançar os jovens de uma forma diferente. Até porque a gente perdeu aí, saiu uma pesquisa dizendo que a gente perdeu 5 anos com a pandemia. E é um desafio muito grande, tanto para os professores, quanto para os diretores escolares, quanto até para os secretários, né, de educação. Assim, como que a gente pode avançar? O que você usou nos seus mandatos que você doutrinou, conversou, articulou com os secretários para melhorar a educação e que pode servir nesse momento agora que a gente precisa avançar na educação? Olha, foi um momento muito desafiante, né? O período da pandemia. E falaram aí, você disse que 5 anos, né, De atraso. de atraso. Olha, eu acho que vai tirar a diferença não vai demorar só 5 anos, não. Uhum. Né? Porque o comportamento das pessoas, desculpe, eu posso estar errado, mas mudou significativamente. Tá? E Inclusive não voltou os equipamentos digitais. os equipamentos digitais. O custo de vida aumentou e não retornou o que era antes. Justamente. Né? As famílias estão com mais dificuldades, porque os salários não acompanharam o aumento daquilo que elas precisam consumir no dia a dia Sim. e de serviço. Né? Na educação não foi diferente. Criou-se uma tática que é possível você
por comodismo de grande maioria, de que é possível você administrar um curso, uma aula, apenas dando atividade ao aluno, sem ter o presencial, que eu, sinceramente, não concordo. Sim. Esse bate-papo aqui, olhando, tá? Algumas é escolas, diferente. algumas escolas tiveram algumas condições, por exemplo, algumas escolas continuaram com essas aulas por um tempo, porque fizeram de forma híbrida, né? E a Nós gente... fizemos em Linhares. Maria Olímpia foi craque nisso. Ela Sim. com a equipe dela, né? Claro. Eles inovaram. Linhares foi referência da pandemia, tanto nas ações que nós colocamos em prática aqui, tá? E eu media, tá? As pessoas acham que eu faço um negócio porque o sentimento de pele mandou fazer. Sim. Se eu vou mexer com a vida das pessoas, eu não faço isso, não. Tá? Todo final de semana, eu pesquisava. Contratei o Instituto de Pesquisa, toda sexta-feira ele botava uma pesquisa na rua por telefone, para saber se as ações que nós tomamos no decorrer da semana estavam sendo aproveitadas pela sociedade. Tanto que eu terminei a pandemia como o prefeito mais bem avaliado na gestão da pandemia. Né? E não é fácil, os E não desafios é eram fácil, grandes. não é fácil. E na educação foi aonde que nós tivemos a maior aprovação. Né? A maior aprovação. Claro que tinha um grupo assim, resistente. Né? Até porque os professores tiveram que se adaptar às novas tecnologias, por exemplo, estar gravando aulas, por exemplo, estar criando grupos com os pais dos alunos. Mas então, se tinha um grupo resistente, tinha outro grupo que era grande, que estava assim, batendo palma, estou fazendo algo diferente e com possibilidade de ter um aproveitamento ainda melhor do que eu tinha. E era necessário. E era necessário. Então, nós criamos isso em Linhares. A questão é educação? Não, mas quando você fala assim, você ter o aluno bem alimentado, ajuda muito. Nós criamos um programa de entregar as cestas da merenda na residência. Isso foi inovador no país, não é no Espírito Santo. A precariedade alimentar na época do Covid foi intensa, até porque muitas pessoas perderam empregos, né? Lojas fecharam e as coisas realmente dificultaram. Então, aquele projeto em si não foi para foto, não foi para vídeo, foi um projeto necessário, porque a segurança alimentar nessa época foi... Assim, eu fiquei muito preocupada assim, com as pessoas mais vulneráveis, sabe? E eu sou agradecido até hoje àqueles servidores que se dispuseram, mesmo correndo o risco de pegar a doença, que era quase fatal, né? Eu contraí umas 3 vezes. Eles foram para as ruas entregar as cestas, a merenda escolar na casa do máscara e trabalho. Eu lembro dos caminhões parando, entregando. Então, assim, a Secretaria de Educação nossa foi muito atuante, tá? E um grupo grande, como eu disse, do magistério acompanhou, tanto professores quanto o corpo técnico administrativo, desde as serventes até o diretor da escola, tá? Todos acompanharam. Então, foi muito bom. Agora, perdemos tempo? Perdemos, claro. Precisa fazer algo? Eu não estou vendo nada sendo feito. Não é só aqui, não, no mundo todo. No mundo. Esqueceram. Tá? Parece que passou o Covid, deu tempo e as coisas não se reaproveitaram, não se resolveram. Continuam aí brigando politicamente, continua a sociedade aí muito lá, sem querer saber o que está acontecendo. E propostas? Tá? Propostas a gente não vê. Tá? E o Guerino? E aí o terceiro setor, depois a gente pode entrar nele, é importantíssimo. É importante. Só que o terceiro setor, ele não dá conta no sentido de quantitativo. Por exemplo, a gente tem que fomentar isso. Por exemplo, o contraturno escolar, ele é importante para que as crianças tenham oportunidades, as crianças, adolescentes e jovens tenham oportunidades de aprender projetos extracurriculares, né, que seja na cultura, no esporte. Mas aí a gente tem que entender também que o reforço escolar é importante. E eu não vejo as políticas públicas vindo para trabalhar com a educação de nível nacional, porque começa lá em Brasília, né? Tem que vir os projetos de lá para que os estados adquiram esses projetos também, tragam para cá e venham para os municípios. Eu não vejo isso acontecendo, nem no governo anterior e nem no governo atual. Então, parece que a gente ficou esquecido aí na questão do reforço escolar.
Eu não vejo esse desenvolvimento acontecendo, sabe? E eu queria saber o que o Guerino poderia me falar sobre um projeto assim, de impacto, tanto de inovação, que pode, por exemplo, resolver uma questão que ficou em aberto, que é o reforço escolar. O reforço escolar pode ser feito pelo terceiro setor? Claro que pode. Tá? Uhum. O que a gente ainda tem muito pouco grupos dentro do terceiro setor que estão preparados para essa atividade. Então, tem que ter a formação e o poder público acreditar. Entendi. Né? Eu acredito. Eu também acredito. Eu acredito. Aí Se você falar, em 99, eu investi, não era terceiro setor, era uma pessoa individual junto com a esposa dele, numa prática que levava bem-estar, tá? E que era educativa. Podia até falar que era um reforço. Bem-estar, saúde, esporte, lazer. Por exemplo, o cinema na rua. Ótimo, um projeto magnífico. Que era o quê? Você passava um vídeo educativo e a garotada levava um banquinho ou sentava no chão, porque os bairros não tinham pavimento ainda, né? Não tinham pavimentos, para ficar ali prestando atenção. Eram motivadas para aquele. Tinha uma equipe de 2 pessoas, né? 2, marido e mulher, né? Se me permitir, eu posso falar o nome deles. Pode. Nemias e professora Mila. Tá? Sim, conheço Nemias. E a Mila, a baixinha, né? Que iam para os bairros passar o cinema na rua, não era na praça, não, nas ruas, desculpa-me, né? E que era educativo. Era o terceiro setor ali trabalhando. Né? Então, assim, você está aqui, está fazendo trabalho... Fruto de também projeto social. Projeto social, fruto de um projeto social. Você pega, vou pegar mais, tem mais. Dona Maria aqui no Pó do Shell, a turma do Pó do Shell gosta que eu falo Pó do Shell. Pó do Shell, Pó do Aviso. Pó do Aviso. CSU, então, sabe onde que é CSU? Não, onde é CSU? Vila Capixaba. Vila Capixaba, CSU. Era Centro Urbano Social. Centro Urbano Social. Porque, e de onde veio esse nome? Desse nome veio, foram lá e era um canto de bairro, né, insalubre, para fazer politicagem lá na década de 90, autorizaram os moradores a fazer os seus barraquinhos com gambiarras. Né? Mas era governamental? Era algum projeto ou não? Era só rasgar a rua. E vão rasgar as ruas. Nem rasgaram, era morro ali. Se você entrar ali, é assim, ó. Aí, quando eu assumi o primeiro mandato, eu falei assim, isso não vai... Eu não vou terminar o primeiro mandato vendo aquilo, não. Né? Depois, volta nisso que tem um negócio bacana aí, quando a gente fala em cidade. Então, assim, Dona Maria ali, Nemias. Tá? Você pega as associações de bairros, tem umas que fazem trabalhos fabulosos. Você pega o BNH, quantos anos ali tem aquele projeto de dança, de balé, né? Eu já fiz academia ali em cima do Pó do Shell, na associação. Tem uma academia. Ali mesmo que eu estou falando. Você pega a Dinalva aqui no Zé Rodrigo Maciel, com a terceira idade. Nós tínhamos um projeto Dançando na Praça. Mas naquela época tinha estatuto, CNPJ? Tinha nada. Eles recebiam fomento ou era um trabalho social voluntário? Tinha nada. Quando a gente ia numa empresa, assim, você pode ajudar fulano e tal? Dava uma ajuda e ela lá desenvolvia o trabalho. Entendi. Tá? Não tem esse desenvolvimento, essa evolução que hoje não tem o recurso que tem hoje. Hoje a gente tem emenda parlamentar, administrativa, convênio, TCC, hoje tem várias formas de captar esses recursos. Exatamente. Nós criamos 2 leis importantes, que foi a destinação do royalty de petróleo para a educação ambiental. Linhares é pioneiro nisso, Nájila. Sim. Não tem nenhum outro município no país que fez isso antes que nós. Eu destinei 1% do royalty para a educação ambiental. Botei lá, em um mandato, 6 milhões na conta. E eu não fico feliz quando falar que botei 6 milhões na conta, não. Eu queria que o secretário tivesse gasto 6 milhões. Investido bem. E depois dividimos isso com a cultura.
Tanto que tem Isso, lá a cultura o tem lá, dinheiro, 2.206.000, eu sei, né? esse ano vai sair, né? Tem que Vai sair. sair, exatamente. Tem a Lei Paulo Gustavo, tem a 1 Lei milhão e Paulo meio, Gustavo, né? Aldir Que Blanc, vai ser Paulo agora Gustavo. entregue o recurso para São a recursos federais que classe. vêm de forma emergencial, né? Lembrando do que o Covid fez com a cultura e Exatamente. com o Então, entretenimento, voltando à né? sua pergunta, o terceiro setor tem condições de entrar no reforço escolar? Claro que tem. Né? Eu sou conservador, tá? Eu. É, eu ia te perguntar sobre essa coisa de ser ortodoxo, de ser Não, conservador. Eu não. acho Eu posso importante. parecer talvez de alguma falinha, coisa, mas eu sou conservador Uhum. por opção mesmo, Sim. de criação e por opção depois. Quando eu tomo consciência Uhum. própria, eu continuo com a linha de que eu fui Uhum. criado. Sou Sim. conservador. Né? Mas isso não quer dizer que eu não sou aberto à inovação. Claro, Uhum. se não inovar, você morre. Sim, Se as você coisas não mudam. valorizar quem tem boas ideias, as pessoas que eu mais admiro são escritores e Literários, cientistas. sim. Porque, né, eu fico encantado quando eu vejo um texto, tá, bem escrito e que te toca, né, Uhum. ou ouvido ou falado, falado, né, que te entra no ouvido e bate no coração, ou quando você vê e entra no coração. Né? Os filmes, né, a nobre arte, que a gente chama, o cinema, eu fico encantado. Eu vejo um filme, eu não quero nem saber. É assim, Eu sou curiosa também. eu quero ver como ele vai desenvolver aquela linha de raciocínio que ele puxou lá no início. Né? É Eu como se sou a gente estivesse lendo um encantado. livro, né, em forma É, de audiovisual. eu sou encantado com isso. Então, assim, eu sou conservador, mas sou assim, aberto A inovação. a tudo de bom que possa contribuir para a melhoria da nossa vida aqui na Terra. A nossa, de seres humanos, dos animais, do meio ambiente em geral. Uhum. Né? A Marino, gente você vê. acha que a cultura, eu falo assim de áreas específicas das artes, dança, música, aí a gente insere também inovação no audiovisual e também a arte contemporânea. Você acha que a gente consegue impactar os jovens, as crianças, de forma positiva e usar a arte como educação para desenvolver habilidades, por exemplo, de educação cidadã, de inserir no mercado de trabalho, de evoluir como pessoa para a sociedade mesmo? Você acha que a arte é o caminho? Que a gente pode utilizá-la, ela no terceiro setor, para traçar um melhor caminho para as juventudes, para as crianças? Olha, eu falei que lá atrás não tinha negócio de terceiro setor. Você sabe que, Sim, eu sei. desculpa a expressão, Não, negócio. tudo bem, não. Né? A BB Comunidade, como eu falei, Uhum. 160 alunos. Nós estamos falando isso no papo fora do ar, né? Sim, sim. 160 crianças do clã ali do Planalto, que a gente tinha convênio com a BB e eles vinham ali fazer atividades. Desde ter o atendimento odontológico, quanto ter uma aula de música ou esporte. Tá? Eu acreditava nisso. Vamos pegar outro caso. Eu te mandei uma foto. Mandou, eu recebi essa foto. Dá para colocá-la? Eu A recebi, gente dá sim, depois os depois meninos vão podem colocar. colocar. Olha, Isso, eu vi a quando foto. quem nos prestigiar aí acompanhando nossa conversa aqui, E era né? muitas crianças aqui nessa foto, Vocês vão né? ver o professor Guto. Esse é o professor Guto Frigini. Deixa eu ver ele aqui. Ah, sim. Nossa, tocando Professor. violão. Gente, é muita gente. Como é que é o nome desse projeto aqui? Era, Você lembra? era Faz tempo projeto. também, né? Tem, é 98. A coisa mais linda do mundo. Então você vai ver assim: você pediu se é possível transformar A a vida. juventude Uhum. com essa atividade. Claro que aí tem um A vida. programa. E é lembrado, deixa eu ver aqui, Nájila. Dá um zoom aí. Consegue dar um zoom? Cadê lá a câmera lá? Consegue dar um zoom aqui? Vê aqui, amigo. Mas depois ela mostra a foto, só Depois a para. gente pode jogar Que também. coisa mais linda do mundo. E aonde que era isso? No Santa Cruz. Ah, no Santa Cruz. Né? Então, Que no recorte do estado é uma das esse áreas que está aqui são com violão, vulneráveis. olha, é o professor Guto Frigini, nosso querido. Está aí, Tá aqui ele e a aí? esposa. É um senhor artista. E assim, nós temos muita gente como ele que pode contribuir. Depois você me Tá? apresenta ele. Você pega a família Porto Félix, são duas famílias envolvidas na cultura e que não são devidamente observadas, vamos colocar, que
contribuem já, tá? Espontaneamente, mas Sim, dentro de um grande um projeto. grande projeto. Professora Arlene Campos, que está aí, tá? Maria Lúcia Eu vou te contar contribuiu, um a nossa segredo. escritora nativista, quanto ela deu de contribuição, Você fala de Nice Nice, Avanza. tá? A gente levou ela para a Feira dos Municípios e fez uma homenagem para ela e levou os quadros dela. E toda hora aparecia uma pessoa diferente para falar que conhecia a Nice de algum município, de algum lugar, porque a Nice parecia que rodava bastante O pelo mundo, estado do rodava Espírito Santo. o mundo ela É o rodava. mundo, né? É, E chegava várias e pessoas falando assim: eu conheço Nice, eu já almocei com Nice, eu tomei um café com Nice. Eu falei, gente, ela é além de artista, ela leva a história da a cidade para história, vários né? municípios. Nós tivemos um secretário que, assim, eu considero ele suprassumo, né? Professor Bezerra. A Você já ouviu biblioteca falar, tem o professor nome Bezerra? do Bezerra. Professor Bezerra foi meu secretário, nosso secretário, nos 2 primeiros mandatos, ou no terceiro também, eu acho. Né? Secretário De cultura. Cultura. Fiz um trabalho porreta, vamos assim colocar, Alguém me contou isso maravilhoso. essa semana, Né? Em falando sobre o todas as Bezerra. áreas, você falou da dança, Do do teatro, teatro, é, da a, música, né? a música. É, não sei se ele estava quando foi inaugurada a Praça 22 de Agosto, se era ele, Uhum. que aí, junto com a Arlene, junto com outra professora, formaram os guias ali para Ah, eu acompanhar. queria falar sobre os guias. Eu queria falar sobre isso. Você sabia que eu já fui uma guia de turístico mirim daquela época? Teve um concurso lá na Escola Marília de Resende, lá no Interlagos, onde eu moro, né? Sei. E aí abriu essas inscrições. E eu falei, mãe, eu quero, na época, né, eu criança, mas eu quero ser guia turístico mirim. E aí eu fui para, acho que era Pitágoras, e a gente fez o curso todo lá. Procede? Exatamente. Era Pitágoras ou Unilinhares? Acho que era Unilinhares, então. Não era Pitágoras, não, porque já tem um Era quando tempo, ainda né? eu era o diretor lá. A minha É... esposa, eu depois ela, Você né? acredita que eu Unilinhares. completei o curso todinho de guia turístico? Eu acho que foi aí que eu comecei a gostar do turismo também. Porque aí eu comecei a gostar do turismo, aí me envolvia com a cultura, aí mamãe já me chamava para fazer teatro da igreja, aí juntou teatro, cultura, eu comecei a gostar do turismo e eu nunca mais esqueci dessas áreas. Isso faz parte da minha vida tem muito Aí tempo. você falando em guia, falando em turismo, né? A gente pode, né? Como nasceu o Forró Pontal? Como? Como nasceu o Forró Pontal? Como é? Você me fez lembrar o programa do Chico Anísio. Mas como nasceu? Conta para Aquele mim. da escolinha, Eu sei quem é. da escolinha. Pô, nós estávamos lá no Pontal, né? Hum, Dr. Jaques, sim. Darcy Valfré, um Pessotti, eu. Eu era prefeito a primeira vez, 97, eu acho, início Sua, do sua mandato. carreira política começou em 93. Não, eu, como Você era secretário, secretário de planejamento, certo? planejamento. Aí, em 96, disputei a primeira eleição. Em 97, começam os meus Esse mandatos. gostinho começou quando você veio para a Secretaria de Planejamento, que se seguiu, você já veio candidato a prefeito. Como que foi Foi essa? na Secretaria de Planejamento, depois me lembro do Forró Pontal, hein? Tá, vou lembrar, vou lembrar. É, na Secretaria de Planejamento, eu era a pessoa assim, que a sociedade procurava. Né? Não sei por quê. Uhum. Descobriram a porta da minha sala. Ali tem um cara que atende a Sim, gente. é um cara que conversa com todos, ouve todos, E isso aí aí. fazia filas, né? Todos os dias filas. Né? Eu entrava cedinho e saía de lá 8 horas da noite, depois de fechar já, com gente lá dentro atendendo. É, e eu, assim, sempre fui muito disponível para conversar. Né? Para ouvir nem se fala. Tá? Para Aprendo ouvir. muito ouvindo. Dois, porque na verdade a gente ouve tanto que às vezes a gente até suga um pouquinho dos problemas das Exatamente. pessoas. Então, assim, terminando lá, no final de 95, o grupo ali nosso tinha a opção do Juca, candidato. Mas o grupo lá mais chegado ao prefeito, não, o candidato tem que ser Guarino. Isso aí. E aí comecei a despertar. E eu falei assim, sou eu? Então eu vou para a rua para as pessoas me conhecerem. Já gostava dessa coisa de É, mobilizar? fui para a rua e fui candidato e tive sucesso contra um dos caras mais carismáticos que Liade já teve, que foi o falecido Jair Correia, Lozinho Vou correr. Correia. Ganhar dele não foi fácil.
né? Sim. Porque ele era carismático, as pessoas gostavam dele, né? E ganhamos aquela eleição por 400 votos de diferença, 0,5%. Eu Né? acho que por isso ficou essa sina de nozinho. Poxa, 400 votos, eu tenho que fazer também. Recontagem. Sabe? Porque imagina você É, perder por pouco assim, é. né? Então, assim, surgiu ali aquela vontade de disputar um cargo e depois... Só que eu fiz um negócio, aí se você me fizer lembrar, assim, uma das coisas mais interessantes que eu dei minha contribuição nas gestões públicas foi ouvir as comunidades. Desde a eleição de 96, tinha um grupo que chamava-se FAMAPOL, hoje mudou, né? Federação das Associações dos Moradores Populares, dos Movimentos Os Populares, populares. hoje mudou. E eles pegaram o seguinte, eles fizeram uma carta chamada Carta de Linhares. Uhum. Quem comandava esse grupo? Arlene, Maria Lúcia Zunti, Terezinha Durão, outra O senhor Hilbe porreta, sempre lembra já de se todo mundo, partiu, né? Dona Marli, e vai embora. Rose, que também partiu. Mulheres. Mulheres, só mulheres. A Rose foi a fundadora do clã. Era a Rose que tomava conta das crianças que eram assassinadas aí nas madrugadas em Linhares. A Rose que abrigou essas crianças, começou o projeto do clã Edna Terezinha. Diz que a violência era latente nessa Era época, latente. né? Canavial da Lázaro era o nome que se ouvia falar em todos os dias nos jornais da Grande Vitória. Eu fui na biblioteca, o Stephenson abriu um arquivo de jornais antigos da época. Era só assassinato, morte. Então, olha bem, aí esse grupo chamou os 4 candidatos de 96 para receberem essa carta de Linhares e assumir um compromisso. O que era ali? Eles descreveram as 4 prioridades de cada local, né? E queriam que assinasse o compromisso de que pelo menos 2 iam ser cumpridas naquele mandato. Não tinha reeleição ainda. Sim. Né? Foi lá no Cicobi, no auditório do Cicobi, ali no centro, tinha um auditório em cima. Bom, ganhamos as eleições, eu peguei aquilo lá, aquilo foi meu plano de governo. Uhum. Além de cumprir todas as 4, nós ainda avançamos. Então, daí surgiu, despertou nas pessoas que formar associações de moradores era importante para ter um diálogo com o gestor público. E eu fui motivando isso, só para fechar, fui motivando isso durante o meu mandato. Além de cumprir todos os programas da Casa de Governo, eu peguei o quê? Peguei São José. Criei um programa lá. Quem era o presidente? Neemias. Falei, Neemias, eu quero criar um programa aqui. Eu quero devolver o IPTU que o bairro paga para vocês, para calçar o bairro São José. Que lindo. Olha bem, as pessoas pensam, o bairro São José está calçado. Como foi? Como isso aconteceu? O bairro Aviso está daquele jeito porque nós criamos um outro programa lá, aonde que é o centro de saúde, a pracinha, eu coloquei uma fábrica de blocos ali, com moradores do bairro, pagava eles um salário. Economia local. Isso. Impactando a economia local. Então, assim, você fala em terceiro setor... Sim, tem outras formas de impactar. Não só as crianças e jovens, mas também as famílias. Nós fizemos tudo isso lá em 97. Isso é inovador. Você fez em 97, mas isso é muito inovador. Nós criamos o PUBIT. Eu participei Lembra também. desse nome? Participei. Programa Universidade para Todos. O que era? Era um cursinho para dar chance ao aluno da escola pública concorrer nos vestibulares da Grande Vitória. Tinham professores maravilhosos. Mas criamos outros. Criamos um programa, você falou em educação, avanços, criamos um programa de melhorar a qualidade das serventes, que foi importantíssimo. Demos a chance às serventes de fazerem um curso superior. É a oportunidade de pensar também em cargos e salários, né? Exatamente. Não só mantê-las ali onde elas estão, mas, por exemplo, fazer uma pedagogia. Você sabe que tem muitas serventes hoje que querem fazer pedagogia hoje. E lá em 98 nós criamos esse programa. Nós criamos o programa Poder. Você lembra desse nome? Programa de Desenvolvimento Ensino em Rede.
o que fizemos? Compramos vagas nas faculdades particulares para os alunos das escolas públicas. Colocamos 1.200 alunos da escola pública fazendo universidade. Eu lembro que tinha até deslocamento, né? Ônibus. Pagava também. Eu não sei se a FAAS lá em Aracruz recebia também. Eu lembro que teve vários alunos que saíam de Linhares para ir para outros municípios. Pagava São Mateus, Aracruz. E pagava o seguinte, o aluno passava, dentro desse programa, ele passava na Universidade Federal do Espírito Santo, que lá não paga mensalidade, mas ele tinha uma bolsa para se custear para ficar lá. Então, isso tudo foi criado por Linhares. Esse programa de universidade programa de universidade para todos que surgiu em Goiás. Depois o Fernando Henrique começou e o Lula continuou. Quem deu o pontapé foi Linhares, com poder. Linhares começou. Foi inovador. Você contou isso nas redes sociais? Não. Tem coisas que a gente tem que contar para perpetuar. Para perpetuar. Por exemplo, o Estatuto da Juventude. Quem instituiu foi o Guerino Zanon, na Assembleia Legislativa de Vitória. Exatamente. No estado do Espírito Santo. Exatamente. E eu, dando aula no CRJ como educadora social, eu fui ler o Estatuto para Juventudes. Eu fui fazer uma oficina de direitos humanos lá no CRJ. Dentro do CRJ, eu estou lendo o Estatuto da Juventude e logo abaixo eu falo Guerino Zanon. Gente, o primeiro estatuto instituído no estado do Espírito Santo, que foi o Conjuve, né? Que aí você faz as conferências de juventude, o Conselho de Juventude Estadual. Quem instituiu a lei estava lá, o Guerino Zanon, como presidente da Assembleia Legislativa. Graças a Deus. E quando eu vi isso, eu falei, gente, então o Guerino já pensava em juventude lá atrás, em 2007 foi isso. Você lembra? Você se recorda? Foi quando eu fui presidente. E isso é verdade. Eu vou lhe mandar uma foto que vai ilustrar bem esse momento. Massa, manda pra gente. Homologação da lei. Tá? Assembleia lotada de garotos e garotas. Então, eu acho que isso impactou bastante, tá? Porque na minha vida, quando eu estava lá, quando eu cheguei no Centro de Referência da Juventude, né, que hoje está espalhado pelo Estado do Espírito Santo, né, como um programa de governo, e quando a gente vê que teve um gestor da nossa cidade que se preocupou lá atrás em instituir uma lei como essa, a gente entende que o olhar estava também para a juventude. Nessa foto que eu mostrei ali, o olhar já estava lá em 97, 98, tá? Que era importante trabalhar a juventude, né? Aí me veio, qual era, quando você tocou... na Assembleia teve outro negócio assim, que poucos sabem. Foi uma decisão do presidente Guerino que acabou com o voto secreto do Estado do Espírito Santo. Voto secreto. Voto secreto. Famoso voto secreto. Exatamente. Nós acabamos, quando eu falei assim, vou instalar o painel eletrônico aqui, para que toda votação o cidadão saiba como votou o deputado. Como é que você sabia que o cara não estava jogando 2 papéis lá? Sim, mais de um. Tinha que contar, né? Era um papelzinho, era um papel, né? Vota a favor ou contra. Ele ia lá dentro de uma sala fechada, pegava um papel e jogava lá dentro de uma caixinha. Ninguém sabia como ele votou. Sim. Era uma caixinha que tinha, ele pegava lá escondido o papel e jogava aqui. Não, agora não, ele vai votar sim ou não, está lá no painel. Eletronicamente. Está lá. Então, nós acabamos com o voto secreto. Então, tem tudo isso. Fez parte de uma decisão Mas que você eu queria voltar percebeu. no Forró Pontal. Vamos voltar para o Forró Pontal. Você gosta de festa, né? Não é que eu gosto de festa. Eu acho que são instrumentos que provocam modificações. Sim, na comunidade local. Se queria ter. O Pontal era uma realidade, né? Pontal era uma realidade. E a gente ouvia falar de Itaúnas. Sim, capital do forró. Capital do forró. E aí, por que não termos nessa região também aqui? Né? Aí, conversando lá, vamos fazer um rodeio? Um rodeio. Um rodeio. O pessoal gosta de rodeio aqui na região, né? No norte. Aí, mas olha bem, sem dinheiro nenhum, nada, vamos. Mas contratamos um rodeio, assim, de primeiro mundo. Qual era o nome do locutor que era famoso? Peraí. Não, nós somos ali em Uruçuquara e contratamos o rodeio dali. Com os vaqueiros dali. Os vaqueiros lá de Uruçuquara? Dali mesmo. Vizinho ali do Pontal. Pouca gente sabe disso. Eu tenho uma foto também. Doutor Jacques tem essa foto, vou pedir para ele mandar. Contratamos ali e botamos uns cantores ali da região. E assim nasce o Forró Pontal. Como vai se chamar isso? Forró Pontal. Forró Pontal. E nasceu o Forró Pontal, uma das maiores festas do Estado do Espírito Santo hoje. Ano passado eu dancei muito forró. Então. Eu e o Júnior, né, Júnior? Eu tô novo, eu vou aprender a dançar ainda.
Se não aprendeu a dançar um forró ainda, Guerino, pelo amor de Deus. Eu só danço assim, Moreninha Linda e Mariana. Moreninha linda do meu bem Porque querer. você sai rodando o salão, só dança essas duas. Né? Então, assim, essas coisas nasceram, pô, tem chance de a gente criar algo diferente, né? E ouvindo, conversando. E foi sucesso o Forró Pontal logo de início, assim? Teve público? Foi chacota no começo. Lá no primeiro dia do rodeio, que foi numa quinta-feira, chuvosa ainda, deve ter uma foto, tinha eu, prefeito e mais 2, 3 pessoas sentadas na arquibancada de madeira. Meu Deus. Né? É um negócio assim. Não tinha ainda aquela fiscalização de corpo de bombeiros, segurança não tinha pública. Barraquinha, não tinha nada, nada. Mas se tornou o que é. Saúde. E daí você corta, né? Então, assim, nasceu dessa maneira. Aí você vem falar, a gente fala do esporte. Pô, o esporte, eu ganhei notoriedade em Ares. Posso ser, assim, sem medo de errar, foi com o esporte. Sim. Com o esporte. Ah, peraí, você foi secretário de esporte do Estado do Espírito Santo, não? Foi. Me recordei de algo assim agora, vem na minha mente. Secretário de Esporte do Estado. Mas, quando eu retornei para Linhares, com a minha escolinha, primeiro do CEISC, esse nome não sei se é, depois virou Cristo Rei. Ah, é CEISC? É, Centro de Ensino Integrado Sagrado Coração, era o colégio das irmãs. Né? Ela me chamou para ser vice-diretor lá em 1982, quando eu estava retornando. Porque viu meu trabalho no curso Delta, no cursinho, me chamou. E eu falei assim, vou investir no esporte aqui nessa escola. E tornamos Linhares referência no desporto escolar do Estado do Espírito Santo. E eu Mas lembro... não era só o CEISC, não. O Marília era um tremendo adversário. Poli 1 e Poli 2, Zé de Caldas Britos, e Poli 2 e Poli 1, estadual, Bartovino Costa. Eu participei de muitas competições, assim, entre as escolas particulares, que eu jogava handball. E eu lembro que estava pulsante essa questão de esporte entre as escolas, tanto a escola pública quanto a escola particular. Bom. E tinha aquela competição, quem vai ganhar, escola pública ou particular? E eu era goleira. Quem provocou essa rixa boa... Saudável. Foi você, né? Eu sabia. Fui eu. Tinha dedo provocava mesmo, tá? E assim, eu não tinha negócio, não. Se pintou um garoto, assim, uma garota boa lá na escola de Bebedouro, bolsa. Eu ia lá buscar. Eu lembro. E dava bolsa. E você sabe que isso aí era sempre um mistério, né? Essa questão dessa bolsa, do menino que joga bem. Todo mundo queria jogar bem, todo mundo era incentivado para ir para o Cristo Rei. Para ir para o Cristo Rei. Era a escola referência, uma das... Saúde. Tá muito gelado aqui, não, né? Não, foi um cheirinho. Assim, uma das referências de ensino no Estado do Espírito Santo sempre foi o Cristo Rei, né? E passou a ser no desporto escolar. Tanto que nós somos campeões do handebol 4 vezes, tetracampeões, né? Mas tínhamos concorrentes, como eu disse, fortíssimos. E assim, selecionava as equipes para as finais em outros municípios. E aonde que eu me tornei conhecido dessa garotada, que lembro até hoje? Porque eu colocava o aluno do Marília, colocava o aluno do estadual, do Poli, dentro do nosso ônibus, porque eles não tinham condições de pagar ônibus. Eu colocava e levava. Né? A gente tinha rixa local. Esse deslocamento é maravilhoso, né? A gente tinha rixa local, na disputa local. Mas quando ia para as finais, a gente se abraçava e assim, era Linhares. Então, esse incentivo do esporte vem também da sua vida como secretário de esporte. Aí depois que eu cheguei a secretário. Ah, entendi. Você foi referência aqui e aí já foi convidado, foi convite? Eu fui prefeito, aí em 2005 o ex-governador Paulo Artung me chamou para ser secretário de esporte e lazer. Aí implantamos várias coisas. No governo do Paulo Artung, eu tenho que especificar um trabalho que ele fez, que era a ocupação social, ao qual eu participei. Foi um dos primeiros projetos sociais ao qual a gente ganhou aqui também para implantar no CRAS aqui do Interlagos. Era um programa da Secretaria de Direitos Humanos, com o Instituto Jones Santos Neves, e foi
no governo Paulo Artung, onde eu comecei a ter minha experiência com arquivo público, e a gente começou a Não, fazer o trabalhos de Paulo, informação. o Paulo foi inovador. Eu estou buscando um dado aqui que é interessante. Fica à vontade, quer tomar uma água? Tá, não, eu só queria um dado quando a gente fala de esportes, como eu acreditei e acredito, né? Achei aqui. Bom, Paulo foi inovador em muitas coisas, né? Muitas coisas no Estado do Espírito Santo. Para mim foi o gestor. Jéssica Mata tem o seu simbolismo na questão Sim, das estradas, mas o Paulo no contexto geral, sim. né? Bom, mas eu acreditava muito em esportes. Tanto que quando assumi a prefeitura, eu falei assim, em algum momento nós vamos tornar Linhares referência em equipamentos públicos. Você fala nas secretarias, né, na gestão. Mas na minha cabeça era, pô, eu lembro lá, quando eu fui aluno do estadual, que eu tinha que acordar 4 horas para treinar numa pracinha, que só tinha ela com a quadra de cimento, para treinar. Depois, quando eu fui diretor, nós só tínhamos o ginásio de esporte aqui, do BNH. Né? Tudo se concentrava lá, né? E o Afrânio que tinha a quadrinha dele de cimento. Aí, quando eu cheguei à prefeitura, eu vou mudar isso. Aí, cadê que eu busquei esses números A aqui? informação. Nos 17 anos que eu fui prefeito, nós construímos 14 complexos de esporte e lazer. Se você vai lá no Planalto, você vai encontrar o complexo do antigo campo do Tomatão, Sim. o do Praça Central. Se você vai no Movelá, você vai encontrar. Se você vai em Bebedouro, você vai encontrar. Ok, aonde você passar em Linhares, você vai encontrar um complexo. Tem o ginásio. Né? Você vai encontrar 22 quadras. Praças. E que inclui aí Praça 22 de Agosto. E quando inauguramos a Praça 22 de Agosto, me veio à cabeça. Porque alguém me dava um toque, eu não falava nada, mas mentalizava aquilo. Tem que fazer isso também nos bairros. Você trouxe essa ideia de outro lugar? Foi de alguma viagem que fez? Ou foram as pessoas que foram falando dessa necessidade de se implantar núcleos, praças esportivas? Das pessoas falando e da minha vivência, do meu histórico de vida. Tem que ser bem perspicaz, né? Assim, as pessoas falavam que inaugurou a Praça 22 de Agosto, aquela belíssima festa lá. Pô, tem que botar isso nos bairros. Assim, não dá para botar uma 22 de Agosto em cada bairro. Mas vamos trabalhar regiões? Aí trabalhei o projeto do Complexo de Esporte e Cultural do Palmital, que vai ser entregue agora em agosto. Parabéns. Trabalhei a ideia do complexo agora na outra ponta aqui, no Interlagos. Sim. Que vai ser entregue daqui uns dias, alguns dias. E agora nós temos que trabalhar outro lá para a região de Bebedouro. Eu ia te falar isso no momento que eu falei que eu ia contar uma surpresa para você, que lá dentro da Secretaria de Cultura, a gente conseguiu captar um Céu da Cultura. Eu não sei se você já ouviu falar, que é um centro de cultura. Na verdade, o Ministério da Cultura liberou um cadastro via Estado, onde a gente se colocava à disposição para ganhar um equipamento cultural. E num dado momento eu ia contar para você, só que a gente mudou de assunto e voltando a falar que a gente agora foi contemplado com o Céu da Cultura, que aí já é um trabalho do Ministério da Cultura, já não é do esporte, mas é voltado para a cultura, atividades culturais, oficinas, workshops, que a gente ganhou, que vai ser implantado aonde? Em Bebedouro. Você acabou de falar em Bebedouro. Para impactar a área do Bebedouro. Parabéns. Então, assim, você vai ver que espetáculo na hora que abrir os alambrados ali do complexo do Palmital e do Interlagos. Tem espaço lá para tudo. Espaço para cultura, então nem se fala. Até para exposição tem. Isso é importante nos bairros, né? E a gente já pensou isso lá atrás também. Quando você vai ali no Shell, é porque assim, o prefeito tem hora que ele o secretário é consumido pela demanda diária. Sim, que é muita coisa. Não dá para ele tomar conta de tudo. Né? A sociedade tem que tomar. Quando nós fizemos a Praça do Shell, se você olhar lá, eu mandei projetar uma cúpula lá atrás para pequenas apresentações. Sim, eu sei. Então, e não é usado. Eu gostaria que a sociedade tomasse conta. E eu acho que o terceiro setor tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Tá? Então, assim, foram 14 complexos, 22 praças, 30 ginásios poliesportivos, não é 1, 2, não, 30. Nós só tínhamos
Aí você fala assim, de onde você tirou isso? Você lembra que você me falou? Sim. Porque eu lembro que nós só tínhamos o BNH. Centralizava muito o esporte ali. Então, assim, não vai acontecer isso se eu for prefeito. E não isso. aconteceu. E 19 estádios de futebol. Estádios, eu chamo de estádios mesmo. Sim. Né? Com toda a estruturinha que tem ali, não é Lá no Interlagos tem uma. São 19 iguais àquele. Tem 2 no Interlagos, São Paulo, Tem São Paulo e o meu Vasquinho. E o Vasquinho. Né? Vasquinho é um amor, né? Antigo, né? Nossa. Eu pulava assim, antes não era daquele jeito, né? Era pneu. Eu não sei se você lembra. E eu, quando era mais pequenininha, né? Eu ficava pulando aqueles pneus lá. É muito antigo o Vasquinho. É igual a escola, minha avó morava né? lá em Quando frente. você tiver tempo, assim, a preparação da cidade, escola, você tocou nesse assunto lá atrás, mas qual era a primeira providência lá em 97? Era estruturar os bairros com o espaço físico das escolas. Né? Pavimentação, qualidade no ensino. Veio nisso também, então, que é ótimo. Nós deixamos 41 escolas nos 17 anos de mandato. Foram 27 CIs e 14 CMFs, escolas de ensino fundamental. E iniciamos o projeto da construção da FACEL. Sim. Tá? Iniciamos o projeto da construção. Então, assim, avançamos muito. Criamos um projeto de qualificação, o PIC. O PIC. Tá? Lá em 2010, gente, não foi agora, não. O PIC é de 2010. Eu criei o PIC em 2010. Eu chamei Jussara, que hoje é secretária de Cultura, né? Ela era secretária de Comunicação. Eu falei, Jussara, eu estou com ideia de um programa e você vai coordenar. Porque a Jussara sempre foi. Perspicaz, né? Ligada no 360, dona Jussara. Você vai coordenar esse projeto. E demos abertura nele lá na quadra do Roberto Comon, no Aviso. Lotada a quadra. Né? E está aí. Né? Que foi um atrativo para chegar das indústrias. Depois isso que eu ia falar, porque eu já ia pegar o desenvolvimento econômico da cidade, ia falar sobre produção agrícola, sobre as indústrias. Então, sobre os benefícios fiscais para as empresas virem para cá, para o estado do Espírito Santo. Você viu? Não sei se você teve acesso a uma publicação que eu fiz sobre o número de empregos que saiu do CAGED há poucos dias. Sim, eu fiz até um vídeo sobre isso. E eu sobre desempregos e empregados. Lá. Você lembra ou não? Deixa eu ver se eu lembro. Não me lembro. Isso não aconteceu por acaso. Eu acho que eu não peguei essa parte não do texto, hein? A última frase... Posso estar enganado, eu vou abrir aqui. Abre aí para mim que eu não estou lembrando, não. Eu sei que eu fiz um segundinho. vídeo porque Linhares foi referência nos primeiros meses desse ano, né? De contratos e empregos. Não e agora, a gente tem batido recordes. Já tem tempo, né, que esse índice continua acontecendo positivamente. Eu coloquei assim no final, com certeza não foi por acaso. Coloquei o texto. Porque a política pública ela não acontece assim de um dia para o outro. Não. Os programas não dão resultado de um mês para o outro, ou de uma gestão para a outra. Se você me perguntar, se me perguntar, eu já falei sobre marcas, né? Eu falei de uma aqui, mas eu vou falar de outra que eu sinto muito orgulho. Teve algumas coisas que eu falava em 96 que era estranho para os ouvidos do mercado político. Eu falava em entender diferentes, que não era uma expressão habitual na boca dos políticos. Mas por que eu usava essa expressão, entender diferentes? Porque eu vim da educação. Eu ia te falar isso. Eu não consigo entender um bom professor se ele não entende a individualidade de cada um dos seus alunos. É isso que eu entendi diferente. Você construiu o Guerino em cima também da educação. Sim. E tudo que você fez envolveu a educação. Eu comecei a plantar café. Aí eu reuni um grupinho lá de trabalhadores e falei com ele, eu não tenho problema se eu der uma tarefa a 2 pessoas, se uma conseguir capinar 100 metros e a outra capinar só 80. Desde que quem capinou 80 metros foi no seu limite. Se foi por malandragem, eu não tenho problema com ele. Não é isso? Sim, claro, tá certo. Então, isso é entender os diferentes.
A capacidade que cada um tem. Capacidade técnica, É, capacidade do organismo, a física também, envolve exatamente. Se um a aluno, dedicação, se né? o aluno máximo, eu nunca reprovei um aluno, eu fui professor de 17 anos de sala de aula. Não fui só diretor, não. 17 anos eu estive em uma sala de aula dando aulas. E eu nunca reprovei um aluno quando ele ficou só na minha matéria física. Sério, queria ter Não, pego você como professor. não, ué. Você entende as outras habilidades desse aluno. Ué. Tem o conselho de turma, de como é que a gente chamava? Conselho de De classe? classe, É, isso. eu deixava passar, passou em tudo. Lá comigo ele estava reprovado. Passou. É isso aí. Né? Até porque ele tem outras É. habilidades, né? E quando, Incentivar as outras e quando ele habilidades. eu tinha que apresentar o resultado antes, ele estava reprovado, dava a primeira chamada, a segunda chamada. Lá na terceira eu acertava a nota dele, se ele não conseguiu o que Sim. tinha. Porque ele não é bom em física, mas ele é bom em tudo. E humanas, não é em exatas, mas é bom em humanas. Pô, para que eu vou reprovar um aluno desse? Ai, que bom ouvir isso de um professor. Eu também tenho o mesmo parecer. É. Não, então, assim, mas até me perdi, porque esse assunto é tão empolgante que eu não quero sair. Eu queria falar sobre desenvolvimento econômico da nossa Desenvolvimento. cidade. Aí eu falei de coisas acho que muito me orgulham, né? De coisas. O falar é entender os diferentes. Falei muito no desenvolvimento, tirar Linhares da dependência dos royalties de petróleo. Porque a gente vivia sentado em cima de royalties e da produção da monocultura do café. E Sim. não era a cidade que eu imaginava para Linhares. Eu via Linhares como uma cidade desenvolvendo a passos largos, com um parque industrial. E nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um polo moveleiro incipiente. Aqui no lado norte da cidade, da ponte para cá. Vamos chamar de lado norte, o lado sul, da ponte para lá. E o pessoal de Bebedouro, nem era Rio Quartão, Bebedouro especificamente. Quando eu conversava com eles, era um reclamo que me chegava aqui. Olha, a gente não consegue emprego na cidade porque é só o pessoal do Móveis que emprega. E tem que pegar 2 ônibus. E aí eles não querem. Sim, a Eles distância, preferem empregar de Soretama que qualidade só de pega vida um. nenhuma. É. Aí eu falei assim, não, pode deixar que isso vai acabar. Chegando à prefeitura, eu vou criar o Polo Industrial Sul. E é um dos maiores polos do estado do Espírito Santo, é a região sul. E fomos para dentro de Bebedouro. Posso dizer a você, 95% do que tem lá dentro foram as nossas gestões de infraestrutura urbana e de empregos, e gera emprego para o estado todo. Então a comunidade chegou até você como Lá em pré-candidato 96. lá atrás. Então você foi construindo isso, construindo. o que as pessoas falavam, as reclamações, o que poderia fazer, e você pensou nessas soluções. Eu sempre falo com a minha equipe, ouçam as vozes que vêm das ruas. Entendi. Não tentam fazer nada da vontade de vocês, não. E aí, como é que foi para captar essas empresas? Bom, aí eu comecei em 90, final de 98, foi passado um projeto da inclusão do norte do estado ao sul dele. Eu estava lá em Brasília, no Senado, brigando por isso. Né? No discurso belíssimo e fundamental do ex-governador José Inácio Ferreira, que definiu que nós íamos entrar no Sudeste. Bom, temos instrumento agora de incentivo. Sim. Eu me antecipei a todos os meus colegas prefeitos. Claro. Já foi contando para todo mundo, vamos tomar as medidas, porque é a região que vai ser mobilizada, não só Linhares. Final de 99, eu soube que tinha uma empresa em Criciúma que estava pensando em vir para o norte. Eles falavam norte. Norte. Falava Bahia. Espírito Santo da Bahia. Né? Aí eu peguei o avião, pousei em Florianópolis, peguei um táxi, 3 horas de viagem, fui lá em Criciúma nessa empresa. Você tomou coragem, comprou a passagem, entrou no avião e foi lá. Aí o diretor da empresa, chamado Ricardo Brandão, eu fico no hotel, ele pede o pai dele para ir lá me buscar e me levar lá na casa dele. Me levou e fez um churrasquinho lá para mim, essa noite. E aí começamos a conversar, e eu tremendo igual a vara verde. A primeira saída, sozinho,
Aí ele não me pediu nada de incentivo, não, Nájila. Nada? Nada. Né? Ele me pediu assim: sua cidade tem rede de esgoto com esgoto tratado? Por Deus, Ele não assim, pediu nada? nada. Ele me pediu se a minha cidade tinha Tinha. esgoto tratado. Eu falei, muito pouco. Mas Saneamento voltei com básico. Ele queria aquilo para saneamento casa. básico. Voltei com aquilo para casa. Aí eu falei assim, olha, se eu quero ir atrás de investidores para cá, eu tenho que preparar a cidade. Eles não vêm só porque está na região da Sudene, não. Sim. Na região da Sudene tem centenas de Centenas de municípios municípios. aqui em Pernambuco, Maceió, Bahia, todos em melhores condições do que o nosso. Voltei para casa com esse dever de casa. Tá? E aí eu posso dizer, outra coisa que eu sinto orgulho, todas as estações de tratamento de esgoto que tem implantado em Linhares foram nos nossos governos. Não é uma, duas, não. Todas. Por causa da primeira exigência do primeiro investidor, que era o saneamento básico na cidade ou nos bairros. Exatamente. Eu falei assim, nós temos que nos antecipar àquilo que a gente pensa fazer em muitos anos. Então começamos. Aí se você for em São Rafael, estamos lá. Se você for em Desengano, você vai encontrar. Graças a Deus, agora foi liberado os recursos para fazer povoação e regência. Sim. O prefeito Bruno vai dar início daqui a uns dias. Né? E aqui na cidade nem se fala. A grande estação do Aviso, que vai ser duplicada. Então, nós investimos assim na preparação da cidade. Quando você fala em atração de investimento... Então, teve uma exigência dessas empresas para vir para cá? Não, teve um alerta de um empresário. É diferente. Entendi. É. Não é igual no edital que você fala assim, ó, para eu te fornecer isso, você vai ter que me fornecer isso também. Em uma conversa informal, ele me faz uma pergunta que eu respondo com uma palavra, monossílaba, né? Vou resolver. Não, falei que não tinha. E mudo de assunto. Ai, mas venho com aquilo na cabeça. Tá? Mas lá em 97, a gente tinha dado um pontapé inicial para isso, antes de acontecer esse fato, 2 anos depois. Porque quando eu estava dando aula no estadual, eu conheci 2 pessoas maravilhosas da área de biologia, Fátima Coelho e a professora Beatriz. E tinha um grupo chamado GANG, Grupo Ambientalista, Companhia e não sei o quê. Sim. Era um coletivo alunos, de pessoas que cuidam do meio ambiente. E quando eu fui prefeito candidato, a Beatriz falava comigo, meu colega, se você ganhar, você tem que ir lá atrás da Igreja Católica do Araçá e resolver aquela situação ali, hein? Ali chove bastante, né? Não, ali era assim, insalubre. Junta. Insalubre. Vira Aí uma a piscina, primeira né? obra que nós fizemos foi tornar aquilo um projeto de vida mais decente para as pessoas dali. E aí comecei a correr atrás de dinheiro para continuar o projeto de preparação da cidade. Aí aonde que o olhar foi para onde? Pó do Shell. Sim. Pó do Aviso. Porque não dava para continuar naquela situação, né? Santa Cruz, Canivete e Vila Capixaba. Vila Capixaba. A turma da pedra, que a gente chama, sabe que quando eu falo isso? Não, como que é isso? Quando eu falo assim, quem decide a eleição é a turma da pedra. É quem mora aqui no alto. Ah, entendi. Eles ficaram putos comigo, que você lançou. Fui lá nos buracos primeiro. E não aqui em cima no Shell, não aqui em cima no Conceição, no Juparanã. E é uma estratégia muito boa, até porque você tem que ouvir quem está precisando de resolver alguns problemas. Tá? Porque toda a sujeira que chega lá embaixo vem deles. Vem de cima. Mas eu vou dar uma qualidade de vida melhor ao povo lá embaixo e depois eu vou chegar lá em cima. E graças a Deus, eu posso dizer que 95% de tudo que você vê de pavimentação nessa cidade foram nos nossos 17 anos de governo. E aí essa manutenção que é importante, preparamos a né? cidade com 30 e poucas unidades de saúde, já falei, 41 escolas. Nós temos o maior número de equipamentos públicos na área de esporte e praças do país per capita. Pode procurar qualquer outro país com 160 mil habitantes, se tem 30 ginásios de esportes. Sim. Você não vai encontrar. Linhares é diferenciada, né? Em equipamentos públicos. Qual
Qual é o próximo passo que eu estou esperando há muito tempo? Estou esperando há muito tempo, mas aí não depende do prefeito, Uhum. não depende só do secretário, depende das categorias que são os protagonistas maiores em todo um projeto de desenvolvimento. São dos professores de educação física. Uhum. Tá? A gente gostaria, a pena acabar, acabou, né, o curso de educação física na Sim, faculdade. sim. Foi uma pena, tá? Porque a turma está formando em educação física, está montando academia aqui, Academia, ali, sim. outro, está se esquecendo do coletivo, do desporto escolar. Até porque, assim, essa desvalorização do salário, eu ia até entrar nesse assunto, é de algumas profissões. Eu não falo de Linhares, eu estou falando nacional, Sim. sabe? A gente entende que alguns cargos vêm sendo desvalorizados há muito tempo, não está acompanhando essas reformas que estão acontecendo. A gente vai ter uma reforma tributária muito grande até 2033. E parece que a gente não acompanha isso em aumento do salário. As coisas estão Não, sempre não, muito o custo de caras. vida foi lá para cima e o salário continua aqui embaixo. E aí as pessoas vão É. migrando para outras áreas. E a E gente como no passado você não tinha tanto assim, a demanda de gasto não era tão grande, o professor ele podia ganhar pouco, mas ele tinha mais tranquilidade em termos de sustentar a família dele. Hoje não, o Uhum. custo de vida é muito alto, né? Eu acho que os professores estão migrando para outras áreas do empreendedorismo, isso é um Claro, claro, fato. claro. Eu sou um exemplo disso, sabe? E eu tenho outros amigos também que escolheram a pedagogia, mas que acabaram se conectando com outras áreas de inovação, de empreendedorismo, até porque por causa desse salário. E aí você vai lá em Curitiba, eu passei um tempo lá, uma época, você via se alguns coordenadores ganhando 2.000, 2.400, e a gente vê que o piso aqui ainda está lá, está atrasado ainda. E aí você fala, caramba, tem que mudar, né, na região, é no território do estado do Espírito Santo, e aí os municípios também vão acompanhar esse aumento. Mas se não acontecer isso, vai acontecer da mesma forma que está acontecendo nesses últimos 5 anos, que é os professores abandonando as salas de aula porque o piso salarial. E tem algumas exigências que estão entrando no. Afeta muito as prefeituras, né? E com certeza os administradores públicos, principalmente o prefeito, vou Uhum. colocar. Tem algumas exigências que estão chegando para as prefeituras assumirem sem as devidas contrapartidas financeiras. Por Uhum. exemplo, o número de pessoas autistas foi assim, estupidamente tem aumentado no mundo todo. E Sim. não é diferente aqui. Tá? E para cada aluno com alguma deficiência, é Uhum. exigido hoje, tá, um monitor Um ali do lado monitor. dele. Tá? Nós Houve um estamos. número grande de contratações de monitores Nós temos escolares. uns 800 aí hoje, Sim. tá? Coisa que há 4 anos atrás tinha 50. Tá? Só que não está chegando dinheiro para isso. Então você Que tem é que o tirar. dinheiro da educação, Você não é tem de que outra tirar lá do área. bolo que era para ser dividido com o grupo Uhum. X, hoje está tendo que ser dividido aquele mesmo bolo com X mais Y. Sim. Aí vai cada vez achatando mais, e vai diminuindo a chance de se E quem, melhorar. quem briga por essa melhoria, por esse aumento? É o conselho, o conselho não, dos municípios brasileiros. É tributário? Quem tem que brigar é a Câmara Federal e o Senado. Tá? E nós estamos elegendo pessoas para nos. Não entra na pauta. Você viu a educação sendo debatida em quais das últimas eleições? Acho que eu vi uma vez, eu acho que a Tabata uma vez falando sobre alguma pauta do MEC, Uma pessoa. mas uma Uma pessoa. pessoa. Só debateram quantos morreram na pandemia e o que foi feito ou o Uhum. que não foi feito. Sim. Tá? E assim, a educação sumiu do radar de qualquer eleição. Eu ficava puto na eleição para governador agora, que a pauta de educação não foi demandada por ninguém da sociedade. Uhum. Tá? Então, como é que podem cobrar depois? Sabe o que eu sinto falta aqui em Linhares? De elegermos mais deputados estaduais, federais. Eu vejo isso diminuindo, não aumentando. Antigamente tinha mais movimentos Nós já políticos para. tivemos 3 deputados estaduais numa mesma legislatura e 2 federais. Você acha que Tá? as pessoas não estão se colocando à disposição? Ou a população não está pensando politicamente nas políticas públicas? A gente tem que eleger pessoas também para defender os nossos Eu ideais? não vou dizer que assim, o deputado estadual tem que sair 3 de Linhares, 4 de Uhum. Linhares. Pode Sim. sair de onde for. O que tem que ter é cada classe tem que colocar a sua pauta
e saber quais são os deputados e deputadas que vão fazer defesas e eleitos daquelas propostas. Temos que isso que eleger tem que acontecer. professores. Necessariamente não. Necessariamente Não. não. Tá? Porque senão o médico vai falar que tem que eleger médico, o gari que tem que eleger o gari, o motorista de ônibus, né? Assim, Sim. tem que eleger pessoas que estão comprometidas com as pautas colocadas por cada categoria. Obviamente, a gente entende que se a gente fala de política pública, fala de educação, fala de sustentabilidade, sobre meio ambiente, sobre pavimentação, é um mesclado de uma pluralidade de coisas que depende de política também, de decisões políticas. Exatamente. Mas aí, caminhando para o nosso fim, que nós falamos bastante, e isso é muito bom, eu queria fazer umas últimas perguntas para você, que envolve, assim, todos os desafios que você teve nesses 5 mandatos, se foram desafios que te fizeram ir para frente, e o que faltou fazer ainda, que você ainda tem sonho, que você ainda quer fazer, que é para o futuro, e saber um pouquinho do futuro, o que você pensa do futuro? Tá. Olha, não, assim, claro que eu não vou, depois de 17 anos, se eu falar assim, faltou alguma coisa. Sim. Não, o dinamismo das gestões as necessidades acontecem, amanhã já está acontecendo uma necessidade diferente. Agora, eu tenho segurança que o possível para os momentos que eu administrei foram realizados. Sim. Né? Como, por exemplo, o projeto 100% de infraestrutura dos bairros. Pô, não é fácil. Não é. Não é fácil. Uma cidade grande como Linhares, o maior município do estado de Espírito Santo. E meu bairro, Interlagos, que parece uma cidade? Não, parece não. O seu bairro é maior que 53 cidades, 53 municípios do estado do Espírito Santo. Olha bem o tamanho do seu bairro. O bairro é imenso. Quando eu comecei a pavimentar como prefeito o Shell, né, as pessoas falam, você vai gastar dinheiro numa rua com 20 metros de largura? Eu falo assim, vou, porque o projeto é 100% de infraestrutura. Né, porque eu poderia pegar aquela rua de 20 metros, ir para outro bairro e fazer investimento de ruas de 8 metros, como nós temos vários. Né? Não, é 100%, é 100%. Né? Mas você acha que, por exemplo, você pensa em fazer alguma coisa ainda assim que ficou para fazer e não deu conta ainda até o fim? O que você pensa ainda que você poderia ter feito mais, assim, pela educação, pelo turismo? Tem alguma coisinha que ficou ainda na sua mente para resolver, que você tem um sonho de fazer hoje para a cidade? Não. Eu volto a falar. Essa questão, quando eu falei dos esportes, isso me machuca um pouco, ver tanto equipamentos públicos e não serem devidamente utilizados. Né? E aí é uma decisão só do prefeito? Não, porque fala assim, mas se eu tivesse pago um salário muito melhor para os professores de educação física, né, eu estaria com isso resolvido. Então, uma manutenção. Não, né? Olha bem, se eu pago um salário maior, eu poderia estar com isso resolvido. Entendi. Pô, mas eu não tenho só a categoria dos professores de educação física. Não é simples assim. Não é simples. Não é simples assim. Então, isso assim, me machuca um pouco não ver isso. Mas não é culpa deles, não. Tá? Não, ninguém está. A gente não está encontrando problema, a gente está tentando perceber uma possível solução que ficou. Tem que arrumar um jeito. Entendi. Né? Mas assim, conseguimos resolver o problema da região sul, isso é importante. Foi importante. Do 100% da infraestrutura, deixar uma UPA infantil. Porra. UPA, porreta, escola, CEIM, isso é importante. Saúde, educação, segurança. Né? Como eu falei, envolver as comunidades no papel da gestão pública foi importante. Sinto a ausência deles de uns anos para cá, desses grupos. Sim, tem que mobilizar. Eles precisam voltarem a se envolver e não só fazer politicagem como um ou outro está querendo fazer. Não é ir lá e cobrar um buraquinho na rua, é trabalhar um projeto para o bairro. Projeto político que resolva, né, uma para situação. Para o bairro. Isso também foi, para mim, fundamental. Construir todo o sistema de tratamento de esgoto. Pensar nele foi, porreta isso. Tá? Tirarem, eu já falei aqui, Linhares, a dependência do royalties de petróleo. Do royalties de petróleo. E da monocultura com a atração dos investimentos.
Isso Você nem falando se das fala. commodities, né, da produção Aí, assim, agrícola. tem alguma coisa que é mais marcante? Pode parecer. Ué, o projeto Linha Verde, para mim, é um projeto que o Guerino Eu ia gostaria de ser lembrado. mencionar, verdade, eu ia mencionar porque também envolve turismo, Envolve turismo, pertencimento, envolve território, recuperação, de área envolve ambiental. vida. Vida. Porque você talvez não se lembra, mas quem se lembra de como era aquilo, antes de eu falar com o cara o seguinte, você tem uma máquina daquelas grandonas, Sim. Fernando, o nome dele. Ele falou, tenho. Você pode fazer um favor para mim? Traz ela aqui, porque ali era uma mata. Enfia ela ali dentro naquele matagal ali, que eu não quero ver lembro o que como dá. era. Na hora que ele enfiou, a água esborrou. Aí eu pensei, idealizei Um lago. um lago. E nasce o projeto Linha Verde, que nasce a Você recuperação. sabe que eu caminho lá tem muitos anos, né? Então, muitos anos e eu aí pratico conseguimos o esporte lá. financiamento da Caixa quando eles viram aquilo. Né? A Caixa nos financiou para a gente continuar até um pedaço do Interlagos. Esse é um projeto que eu, assim, sinto orgulho. E é um projeto maravilhoso. Vida. Ambientes naturais, patrimônio natural, que é da cidade, e que junta as famílias, o mais importante. A outra coisa foi uma decisão, assim, porque quando, em 96, eu falava, eu não vou deixar mais uma pessoa que precisa de fisioterapia sair de Linhares. Porque igual hoje ainda sai para fazer catarata. Porque é obrigação do Estado... Eu sou transplantada de córnea, tá? Vai, a obrigação do Estado, a catarata. Tá? Eu comecei no meu município o meu tratamento. O que o Estado fez? Contratou médicos de Minas Gerais e botou lá na divisa, Baixo Guandu. Colocou em Conceição da Barra. E aí tem que sair ônibus hoje de madrugada aqui para levar pacientes para lá. Hoje tem que sair. Em 2024. Um absurdo. E lá em 96 eu falava assim, eu não vou deixar mais paciente de Linhares sair daqui para fazer fisioterapia em Vila Velha. No CEF de Vila Velha. Vou construir um centro de fisioterapia. Em 97 abrimos o primeiro centro de fisioterapia municipal do Estado do Espírito Santo. Ali do lado da Secretaria de Meio Ambiente hoje. Sim. Ali. Aquilo para mim foi porreta. Doutor Sérgio, que foi o coordenador. Tem muita coisa que me recordo, NAPES também. NAPES foi inovador. Com os programas sociais ali na João Felipe Calmon. Né? A Casa Rosa. Casa Rosa. Eu já utilizei o serviço da Casa Rosa. Tudo de qualidade. Mas a decisão assim, mais importante foi no final de 2002, eu chegar para os secretariados de uma reunião e falar assim, nós vamos deixar de fazer 5 obras que eu fiz compromisso para esse mandato. Tal. Mas por quê? Porque eu vou construir um hospital de Linhares. E com dinheiro só do município. Só do município. Como nós botamos o isso? HGL em pé. E no dia 18 de setembro de 2004, 18 de setembro de 2004, foi inaugurado. Na maior concentração que eu já vi de público em Linhares. Tá? Aquele bairro lá, sala lotado. Você olhava de cima do palanque. Sim, porque você desenvolve a comunidade local ao redor também, né? Bares, restaurantes. Porque nós tínhamos um hospital que era público aqui do Estado, chamado de Talma. Talma. Eles falavam, Hospital Trauma. Trauma. Era ruim assim? Aí eu vou construir um hospital. Sim. E construir um HGL. Então, essa foi a decisão. Então, assim, tem muitas coisas que eu lembro Eu te dou umas cutucadas, mas não liga não, tá? Não. Mas assim, você pediu o que deixou de ser feito, eu não me passa pela cabeça. Tudo que você pensou que a comunidade te pediu. E que era possível. E foi possível financeiramente, dentro do planejamento, foi feito. Tem um limite. A geração de empregos que está aí, né? Graças a Deus, Linhares hoje importa trabalhadores, né? Não exporta como exportava, não. É importante deixar claro que você tinha pessoas também muito inteligentes do seu lado. A equipe é fundamental, sem ela você não anda, não. Por exemplo, seus secretários, me davam liberdade de eu sair, de ir para os bairros, conversar com as pessoas, de visitar empresários, eles administravam. Porque o Guerino não consegue estar em todas as áreas, então ele tem que ter uma equipe. Eu sempre tive um cara atrás de mim. Eu posso falar um pouquinho de pessoas? Pode. Não sei se...
Eu sempre tive um garoto atrás de mim, Sim. que ele foi meu aluno, Uhum. né? Ele foi meu aluno. Foi talvez, se eu falar assim, 5 melhores alunos, ele é um deles. Fez gestão, administração pública, na Fundação Getúlio Vargas. Quando formou com 23 anos, eu falei assim, volta que você vai ser secretário. É o Bruno. Ah, é? É. Você falou, volta, Ele estava em São volta que eu Paulo. preciso Ele de estava em São você. Paulo. Estudando, É, sim. volta que você vai ser secretário. Secretário de Planejamento, né? E assim, ele era o peão da equipe. Ele que Uhum. estava por trás ali, conversando com os outros secretários, com entidades e deixando o Guerino Então ele solto. sempre esteve com você, né? Sempre, sempre. Então, assim, sem uma equipe você não faz nada. E a minha turma era muito boa, graças a Deus, uma turma motivada. Eu E aí motivava também também. eu entendo que as pessoas recebem informações e recebem ensinamentos, doutrinas que envolvem o seu trabalho. Você teve uma trilha na sua vida, você teve aprendizado na sua vida. E as pessoas que estão ao seu redor recebem essas informações e também querem impactar a comunidade. Eu vejo que tocar no Guerino hoje é entender de gestão estratégica, que é de entender que a gente Não, pode fazer melhor para a cidade. Eu acho que todo mundo que trabalhou com você pensou dessa forma e pensa dessa forma, que é possível fazer mais, que é a possível gente é avançar. convidado, né, para falar em outros municípios. Fiz muito isso na campanha de governadora. Tem um companheiro que estava aqui, que me acompanhou, sai por esse estado afora falando sobre Linhares, eles ficam encantados com o projeto Linhares. O projeto Linhares, que Sim, foi desenvolvido e com sucesso. Nós estamos, assim, em um limiar agora aí, que nós temos que dar um salto agora. Nós chegamos em um ponto, você fala assim, o que se deixou de fazer, né? não, que sonho, que você tem Porque nós sonho vamos ainda. dar um Sim, salto, porque a receita das conquistas dos projetos industriais, elas vão acontecer ainda. Então, eu espero que Linhares se torne avance, né? autossuficiente em questão financeira. Porque eles falam que Linhares é rica. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. Mas o que é uma receita per capita? Talvez a pessoa que está me ouvindo ou não estuda, não acompanha esse negócio. O que é uma receita per capita? É quando você divide o total da receita de Linhares do ano pelo número de habitantes. Sim. Né? Aí você tem X reais para investir em cada cidadão. O Espírito Santo tem 78 municípios. A nossa posição, em 22, que é o último dado oficial 2022. que eu tenho, era a 29ª. Ou seja, bem colocado até demais. Bem colocada, mas não somos o primeiro, ou o segundo, ou o Sim. terceiro. Nós estamos muito longe ainda de chegar com a receita per capita. Para quem saiu lá dos últimos lugares. População não tem a ver com não, tem que haver com o que entra de receita. De receita. Tá? O que entra. Então, assim, o que eu trabalhei com a equipe, com a sociedade junto, sempre me dando muito apoio. Tá? Graças a Deus, eu sempre fui muito ajudado. Podemos inovar em outras áreas que não seja a indústria? Como você falou. Bom, o agro está inovando de uma velocidade espetacular. Tá? A área cultural ainda não deu a sua contribuição, e pode dar. É que eu acho que tem muito a trazer de rendimento nessa parte de shows, entretenimento, festa, turismo, trazer grandes empresários aqui para implantar, por exemplo, nas orlas de povoação, Pontal, Regência, restaurantes, atender esse público, porque a gente tem uma rota, né? A Rota do Verde das Águas. Então, que vão passando por vários municípios e nós estamos no meio dessa rota. Eu ainda entendo que essa rota ainda precisa de fomento. Precisa de fomento e precisa, assim... De pensar numa estratégia. De pensar numa estratégia. Não é? Que a gente pode aproveitar isso ainda? Com certeza. Mas aí como que a gente faz Hoje isso? Trazendo os empresários, trazendo... Eu sempre, assim, falo com meus secretários, os dois que eu tive de desenvolvimento, eu falo assim, tenta convencer algum paulista para implantar um projeto aqui, porque onde que o paulista chega nessa área... ele faz festa. Ele, assim... Cresce, desenvolve. Bota a coisa para andar, né? Bota para andar. Mas eu acho que nós temos pessoas aqui que podem provocar isso. Provocar. Tá? Eu acredito muito nessa área, por isso que eu sempre puxo a sardinha para o lado da cultura e do turismo. Eu acredito que a gente tem que desenvolver esse sentimento de território, sabe? De reconhecer onde nós estamos, os nossos frutos da terra. E assim, pensando nos frutos da terra,
a gente pensa nas produções também agrícolas e tudo que vem disso, na alimentação, Ó, na pesca. E a gente tem empresas aqui que estão crescendo, por exemplo, no artesanato local, as então, aí, cachaçarias, os alambiques. exatamente. Você pega o cacau. Quanto eu briguei, gente, vamos nas escolas lá de Vitória, converso com os professores, vocês vão trazer ônibus todos os dias para visitar as lavouras cacaueiras do município de Linhares, eu não tenho dúvida disso. E o Emir de Emi, Macedo eles Gomes, estavam comigo lá na Feira dos Municípios. ele está fazendo um trabalho espetacular, porque aquilo é 10, né? Ele e Márcio são 10. Sim. E você Eles sabe quem é estavam o na pai Feira de dele, né? Inovação Você também. sabe quem é o pai de Quem é o pai Emirzinho? de Mizinho? Não sabe. Emir de É Macedo Gomes. Gomes, que dá nome ao nosso colégio Isso estadual. aí. E aquele senhor, ele foi prefeito de Linhares, médico, Sim, ele me contou. e 7 vezes deputado estadual. Né? Ele é filho desse senhor, Emir. Então, assim, ele está fazendo um trabalho fabuloso, tá? O Emirzinho. Eles Como o Zé estavam, Roberto fez aqui no Guache, para você ver que no eles estão pensando Farias. em inovar, eles estavam na feira de inovação também. Exatamente, claro, tudo ali é fruto de inovação. Né? E você falou em frutos da terra, o Ó, eu cacau é trouxe um uma delas. negócio aqui da terra, tá? Fazer propaganda, tá bom? Eu sei que alguém me contou que você gosta de uma cachaça. Eu trouxe um fruto da terra também, que é a nossa Ó, cachaça Princesa Isabel. campeão ganhou prêmio internacional, pô. Ganhou o prêmio internacional. É, Eu estive com o Rosalvo, com a parabéns, Laís doutora na Adalcélia. Feira dos Municípios e eles falaram que essa é muito boa e eu trouxe Obrigado, para você, obrigado, para te obrigado. presentear. Ah, Que é da nossa terra e que é doutora conhecida Adalcélia. internacionalmente. Obrigado, obrigado. E nós conseguimos atrair um outro segmento. Quando falamos do Cacau, a Cacau Show, pô, foi um trabalho que começamos em 2018, 20. Uma visita que fizemos lá em São Paulo. Sim, Mas sim. ele aqui é campeão, viu? A doutora Campeão, tem o Adalcélia. selo aqui. Ah, Para campeão. você ver que isso Obrigado. aqui movimenta o turismo Movimenta, também. movimenta, Você leva um movimenta muito. souvenir, um presente para as pessoas, né? Porque um turista que está passando aqui, o pessoal já está falando para a gente terminar, que a gente fala demais. Ah, eu fico aqui 2 horas. Você falou em frutos da terra, Frutos né? Me da fez terra. lembrar do projeto Meninos da Terra, Meninos da Terra. que foi inovação também, tá? Me conta sobre esse projeto, em poucas palavras. Em poucas palavras, eu olhava para o Santa Cruz, Nova Esperança, desculpa. Quando a gente fala em coisa inovadora, rapidamente, novamente, Linhares, o primeiro município a colocar uma creche, vou usar o termo creche, depois eu venho para a denominação de hoje. Creche, 8 horas para funcionar. Linhares foi o primeiro município. E fizemos isso em 98, no bairro Nova Esperança. Para quê? Para dar condições às mamães de trabalhar na Lasa, cortar cana, que ficava o dia todo fora. Então, isso é inovador. Hoje é CI, né? Hoje é CI. Mas antes era creche. É que é mais acolhedor, né? A palavra ficou mais acolhedora, né? E o projeto Menino da Terra foi para dar uma atividade àquela garotada ali, uma experiência. Meninos da Terra. Na dança, no reforço escolar. Eu não estou falando que faltou pernas. Faltou incentivar. Faltou perna. A gente fala pernas, né? Eu sei. Eu te entendo. Poxa, eu vivia porque você também tinha que fazer uma revolução, assim, empregar. Tinha que contratar, tinha que desenvolver. Foi muita coisa. Eles falam assim, foi muita coisa, mas não deu para fazer em 4 mandatos e mais 2 anos? Não deu. Tirar esse município das manchetes policiais, como nós estávamos todos os dias em 96, e trazer para a situação que a gente tem hoje, gente, não foi fácil. Não foi fácil. Gerar empregos, infraestrutura, equipamentos públicos, desde a área de saúde até de esportes, trabalhar os projetos sociais. Tiveram seus desafios, né? Poxa, minha família sabe. Eu imagino o quanto que você perdeu de... Eu ia dormir com o mapa da cidade do meu lado. Tá? Eu vivo isso. Eu imagino. Assim, é fervoroso. Para a gente finalizar, eu vou fazer um jogo de palavras aqui, né, para você, e você me responde com uma outra palavra. Pode ser? Para a gente finalizar esse momento? Só com uma palavra eu respondo? Pode ser com 2, no máximo 3 palavras, beleza? Vou abrir aqui para a gente falar. Primeira palavra, família. O que vem na sua mente? Infelizmente, alguns líderes mundiais querem, assim,
tirar a família do cenário, tirar a religião do cenário, tá? Estão totalmente equivocados. É a base de tudo. A base de tudo. Racismo. Olha, vergonha sempre foi vergonha. Eu não consigo, tá? Não existia isso assim. Eles falam que tinha escravidão, né? Mas a minha geração, a minha criação em Bananal, não existia essa palavra no nosso cotidiano e nem nas nossas práticas. Tá? A convivência nossa era com... Nós éramos um nível social bem baixo. Né? Mas depois que eu adquiri também uma condição, eu fico revoltado quando se fala alguém praticou um ato de racismo. Isso é revoltante. Revoltante. Paz. Paz? Paz? Gente, Paz. Eu chegava da escola, ficava brincando com os colegas, 6 horas, subia na cacunda do papai, ia para a oficina dele, que ele tinha uma oficina de móveis. Ele me colocava para dormir no pó de serra da oficina e me trazia 9 horas de volta. Né? E assim, as minhas melhores lembranças. Recordação familiar. Minhas melhores lembranças. Futuro. Futuro. Uns costumam dizer, futuro a Deus pertence. Não, futuro é construído. O que eu fui até agora? Meu futuro está logo ali. Está logo ali. Mulheres. Mulheres e homens, tá? Mulheres, né? Vamos dizer, não é nem a questão de mãe, né? Mulher tem que ter sempre um carinho especial, porque é muito, toda a sua existência é muito diferente da nossa, homens, né? Então, assim, Deus colocou vários seres na Terra, né? E, assim, as mulheres. As mulheres. Muito carinho que tem que ter, né? Muita atenção. Muito carinho. Tá? Eu tenho uma foto aqui que eu vou te mostrar. Eu sou carinhoso, não é com... Vou olhar. Não é assim. Porque eu quero. Tem que ser carinhoso com qualquer mulher. Carinho. Tá? Essa é a palavra. Tem que ser carinhoso. Tá? Nunca tentar se estressar com uma mulher. Ouviu, Júnior? Júnior tá por aí. Deixa eu ver essa foto, então. Olha. Veja se você me lembra dessa foto para a gente finalizar nosso papo. Essa foto é antiga. Eu não sei, mas tem uma assinatura atrás. Eu não sei se você se recorda dessa assinatura atrás, eu não conheço. Você conhece essa pessoa? Dona Frida. Você conhece? Dona Frida é uma alemã que morava ali em frente o Centro Pastoral do Interlagos. Ela faleceu, ela e o esposo dela, seu Zé. Ela é mãe do Eliomar, do Sindicato Patronal Rural. O Eliomar está por aqui. Está aqui ainda. Está aí. Então, essa foto, eu estou nessa foto. Eu estou nessa foto tentando tirar uma foto com o Guerino Zanon. Isso eu tinha uns 12, 14 anos. E eu estou aqui, ó, tentando tirar uma foto com você e você não tirou uma foto comigo. Você está com a dívida de 20 anos comigo por uma foto. Cadê você aqui? Aqui. Essa é uma dívida que você tem comigo. Agora você está gravando o podcast e ainda vai tirar uma foto comigo para pagar essa dívida. Porque esse monte de criança querendo tirar foto com você e eu não consegui tirar foto com você. Tanto que eu peguei o garotinho e levantei para tirar a foto, né? Mas todos queriam tirar foto com você nesse momento, até porque você era importante. E essa foto eu quero que fique com você. É uma lembrança, vou fazer uma cópia. Uma recordação que eu estou deixando com você. Uma recordação também minha para você, uma lembrança. E assim, é muito importante você apoiar tanto o projeto... Sua mãe, assim, colega há muitos anos, né? E eu acredito, assim, que esse apoio que você dá para todo mundo que está começando um projeto novo é importante. Você não se negou em nenhum momento em não me ajudar e vir aqui no podcast. Eu precisava desse apoio para a gente dar continuidade no trabalho, no projeto. É um projeto que a gente luta há muitos anos, né? Então, tem 9 anos que a gente luta pelo coletivo de cultura, o projeto Oficina da Cultura, que hoje é o Instituto Cultura Mais.
Mas, acima disso, é saber que a gente consegue impactar as comunidades e que pessoas como você, que já passou por 5 mandatos aqui no município, apoia os pequenos produtores, os empresários, os empreendedores e as associações, que isso é muito importante. Eu quero te agradecer esse tempo que você teve aqui com a gente e vou te convidar também para outros projetos do Instituto Cultura Mais, porque a gente não vai parar por agora, a gente fez seminários, a gente fez workshops, a gente vai continuar fazendo nosso trabalho e também te agradecer muito para participar do Cultura Pode Mais e te chamar para outros momentos. Eu que agradeço, não, foi bacana. Desculpa ter passado o tempo, bastante Não, tempo. Mas assim, você falou de agricultores rurais, nós falamos em turismo, do agroturismo, o projeto das uvas lá de São está Judas, lindo o né? projeto. Eu fui Então, lá. estamos preparando toda a região, fizemos já vários trechos de asfalto, Revsol. Então, assim, estamos avançando nessa área agora. Isso tudo vai acontecer em algum momento aí. Eu queria te agradecer por tudo isso, eu participei de todo esse movimento, foram 5 mandatos, eu era jovem, né? Então, acompanhei todo esse desenvolvimento, todo o seu trabalho, todo o seu investimento de tempo, porque às vezes eu acho que você largou sua família para cuidar da nossa família. Então, eu tenho muito a te agradecer por isso. Você é uma referência para mim, tanto na política quanto na política pública. Muito obrigado, Guerino Zanon. Eu que agradeço à população de Linhares e pessoas como você por terem me dado a oportunidade de estar por 5 mandatos à frente da gestão pública. Tá? Estou aí prontinho, à disposição sempre, para ajudar os futuros administradores de Linhares e ajudar a população naquilo que for preciso. Mas muito obrigado. Muito obrigada também. Foi um prazer e agradecer a Secretaria de Cultura do Estado e o Ministério da Cultura, né? Sim. Pelo ponto de cultura. Ponto de cultura, né? Que é a cultura viva. Que é onde que está dando sustentação para que você possa manter esse diálogo com várias figuras, pessoas da sociedade linharense e nacional. Muito obrigada. O Pou de Cultura Mais termina agora, agradecendo o Guerino Zanon pela presença e que a gente tenha pessoas, personalidades ilustres, assim como o Guerino Zanon, em outros episódios do nosso podcast. Muito obrigada, Guerino Zanon. Eu que agradeço. Vou dar um abraço agora? Um abraço. Tirar Ai, que emoção, meu Deus.